Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No Prever FM recebendo o João Cury. Bom dia, Márcio. Bom dia, Cleiton. Bom dia aos ouvintes da Prever FM. Satisfação nesse sábado especial. Estamos recebendo o ex-prefeito, hoje presidente da Coab de São Paulo, ex-secretário de Educação, suplente de deputado federal. É muita coisa, né? Bom dia, João Cury. Satisfação em recebê-lo aqui. Bom dia, Márcio. Bom dia, Cleiton. Bom dia especial ao meu querido amigo aqui, o Lorival Panhozzi, o Lori, nosso querido Lori Panhozzi. Primeiro, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, deixar um bom dia mais do que especial a todos que nos assistem, que nos ouvem nesse momento. É uma alegria enorme participar dessa entrevista aqui na Prever FM. Eu estava muito na expectativa, com uma expectativa muito grande de vir aqui para conhecer, e estou impressionado, bastante impressionado com o presente que vocês estão oferecendo para Botucatu e região, porque isso é um presente para a cidade, para a nossa região, né? Um espaço tão moderno, com tanta tecnologia, voltado para boa comunicação. Te reencontrar, Márcio, você que é um grande comunicador. Obrigado, João. Da nossa região. Então, parabenizar você, Lori, pelo investimento, por mais uma vez acreditar em Botucatu, investir em Botucatu. Você que é uma pessoa que tem uma história, né, de profunda crença, né, na economia da cidade, não só na economia da cidade, mas na cidade como um todo. Então, ver você, o Cleiton, o Márcio aqui hoje tocando um empreendimento, né? Porque isso aqui é um empreendimento. Sem dúvida. Né? Desse tamanho, desse porte, me alegra muito, e ver que a gente tem muita gente boa em Botucatu que acredita em Botucatu. Parabéns. Muito obrigado. Lorival, bom dia. Bom dia, ouvintes, aqueles que estão assistindo a Prever FM pela internet, pelo nosso site. Amigos até de fora do Brasil ontem me ligaram, disseram que ia te assistir, João, amigos queridos, comuns. A rádio foi um acidente de percurso, tá, João? Nunca fez parte dos meus planos ter uma rádio. Aconteceu, e aí eu comecei a lembrar do saudoso Plínio, que era um grande amigo também. Aquela rádio estava parada, a gente queria reativar. Aí incentivado, acho que pela minha filha pequena, porque o meu irmão, os filhos grandes, falaram que era loucura, não mexe com isso, pelo amor de Deus, você está com a cabeça, fazer um investimento desse. Mas foi uma coisa que fizemos com muito carinho, é uma rádio do positivismo, uma rádio que quer contribuir realmente para a cidade crescer, progredir, ser uma cidade de gente feliz. E estamos juntos aí. Muito legal, parabéns. João Cury, fazendo uma avaliação de 15, 16 anos, como a sua vida mudou, né? Saiu de candidato a prefeito, reeleito, aí secretário de Educação, se candidata a deputado federal, suplente. Qual a sequência de tudo isso, João? É verdade, Márcio. Assim, quando eu voltei para Botucatu, eu fui morar fora um tempo, fiquei 2 anos fora do Brasil. Voltei para Botucatu para advogar. Entrei num escritório bastante conhecido aqui, que é o escritório do saudoso Agostinho Torres, do grande Agostinho Torres. Fui lá ser sócio do Guto, do Zé Eduardo. Na Cardoso de Almeida. Na Cardoso de Almeida. E comecei a tocar minha vida ali na área tributária, até que em 2008 tive a oportunidade de disputar a eleição para prefeito de Botucatu, uma eleição, muita gente se recorda dessa eleição até hoje, porque eram candidatos como o Lori, eu, Joseí, o próprio Caldas, o Pinho, né, e o Joel Espadaro, quer Só dizer, gente o Milton de peso, Bosco, né? o Milton Bosco, quer dizer, eram pessoas do mais alto gabarito da política, ou que representavam, de certa forma, com muita representatividade, a cidade de Botucatu. Então foi uma eleição, você vê que eram grandes quadros, né, que a gente tinha naquela eleição aqui em Botucatu. Foi uma eleição vitoriosa, e aí a gente começou essa trajetória política, administrativa, que chega até hoje, por exemplo, lá na presidência da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, lá na Coab, onde eu estou hoje, a convite do prefeito Ricardo Nunes. Eu tive a oportunidade de ser secretário de Estado de Educação, que foi um grande desafio. Eu tive uma participação na educação depois que eu saí da prefeitura, porque eu não sou um educador de formação. Entendi. Mas sempre gostei muito da área da educação. Tanto quando fui prefeito aqui, a gente inovou bastante na área da educação, e depois fui ser presidente da FDE, da Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado, que é uma das maiores fundações de educação do Brasil. E aí saí da fundação, foi quando fui convidado então pelo governador Márcio França, à época, para ser secretário de Estado, que foi uma das maiores experiências que eu tive do ponto de vista de responsabilidade, de tamanho, né, de um cargo como secretário, porque a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo é uma das maiores empresas do mundo.
ela tem cerca de 200 mil funcionários. Nossa. Ela tem 4 milhões de alunos. Pra você ter uma ideia do tamanho... O número de alunos da rede estadual de educação é praticamente do tamanho da população do Uruguai. Né? Então, era um desafio enorme, porque você tem 2 secretarias no estado que elas praticamente estão em todos os municípios do estado, nos 645 municípios, que é a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Educação. Tá. Você tem uma escola estadual em cada município do estado de São Paulo. Você não tem um hospital do estado em cada município do estado de São Paulo, mas você tem uma escola e tem um policial militar. Então são 2 coisas que existem no estado de São Paulo, em cada município é a PM, então a Secretaria de Segurança, e uma escola estadual. Então a gente rodou praticamente o estado inteiro, para mim foi um grande aprendizado. Agregou muito para você. Agregou muito. Conheci o estado de São Paulo por conta dessa experiência na Fundação para o Desenvolvimento da Educação e na Secretaria de Estado. Depois eu saí da Secretaria de Educação e fui convidado para ser secretário de Educação do município de São Paulo, da cidade de São Paulo, convidado pelo Bruno Covas, pelo prefeito Bruno Covas, que era um amigo particular, que também me deu daí um conhecimento, eu estava conversando até com o Loura esses dias, um conhecimento da cidade de São Paulo, porque eu não conhecia a cidade de São Paulo como eu conheço hoje. A gente anda ali num certo centro expandido, que é chamado, né, e a gente imagina que São Paulo é aquilo. E não é. São Paulo... É uma coisa, a zona leste de São Paulo é uma região de 4 milhões e meio de habitantes. Outra realidade. É outra realidade. Então eu fui conhecer o extremo norte, extremo sul, extremo leste de São Paulo, aquela divisa com Ferraz de Vasconcelos, Itapecerica da Serra, Zona Norte, Caieiras. Quer dizer, é uma cidade do tamanho de Botucatu. Não sei se você sabe, a cidade de São Paulo é do tamanho da cidade de Botucatu. A extensão territorial. A extensão territorial. Botucatu é o 10º maior município do estado de São Paulo. E São Paulo é o 9º maior município do estado de São Paulo. São Paulo tem 1.550 quilômetros quadrados e Botucatu tem 1.500 quilômetros quadrados. Nós temos 50 quilômetros quadrados a menos que o município de São Paulo. Só que é uma cidade altamente povoada, né? Quer dizer, no mesmo território nós temos 12 milhões de habitantes e num outro território do mesmo tamanho nós temos 150 mil habitantes. Então você imagina o que é isso. Então o desafio que é trabalhar em São Paulo, viver em São Paulo e promover políticas públicas na cidade de São Paulo é um desafio enorme, uma cidade que cresceu de certa forma é bastante desorganizada e que tem hoje desafios do ponto de vista urbanístico, em todas as áreas praticamente enormes. Então estou feliz lá, estou feliz de poder estar trabalhando com o Ricardo Nunes, que é uma figura humana ímpar, que eu não conhecia, conheci muito mais depois que o Bruno morreu, porque ele era o vice do Bruno, a gente se conhecia de se cumprimentar. Aí quando o Bruno Covas faleceu, eu tive a oportunidade então de... Coloquei meu cargo à disposição, obviamente, falei pro Ricardo, falei, olha, esse cargo é de confiança, né? E não faz sentido nenhum você ficar comigo, porque eu era da confiança do Bruno. Aí ele pegou, rasgou o papel, que eu entreguei para ele, rasgou o papel e falou, olha, esse governo aqui é governo de continuidade do Bruno. Então as pessoas que eram de confiança do Bruno serão pessoas da minha confiança. Eu quero que você fique. Me marcou muito, confesso que me marcou muito a forma como ele tratou disso, bastante já convencido, convicto de que tinha que manter alguns quadros lá e entre eles eu acabei ficando. E tô até hoje com o Ricardo, depois acabei sendo convidado por ele para entrar no MDB, né, por ele pelo Baleia Rossi, entrei no MDB para disputar uma eleição de deputado federal, batemos na trave, tô lá como primeiro suplente. Mas estou animado porque eu acho que nós temos um grande quadro no MDB de São Paulo, que é o ex-prefeito, foi 5 vezes prefeito de Praia Grande, o Alberto Mourão, que é deputado federal. Ele se elegeu com mais de 100 mil votos e ele vai disputar a eleição para prefeito em Praia Grande com bastante chance de êxito, de ganhar a eleição. Lá teve uma pesquisa agora recentemente, que eu vi, ele está em primeiro lugar nas pesquisas, e se ele ganhar a eleição, aí eu acho que eu tenho condições de assumir como deputado federal a partir de janeiro do ano que vem. Então estou na expectativa, quase que mudando o título já para Praia Grande, viu, Márcio? Para poder ajudar o Mourão lá, pelo menos a não perder por um voto. Se for por um voto, o meu está garantido. Né? Ele vai ganhar porque você sabe que ele é um corintiano roxo, né? Ah, tem mais essa? Ele tem todo o apoio da Gaviões aí, e tudo mais. Tem que escutar não tem como isso. perder. É difícil falar esse isso. tipo de apoio. Falar isso pro São Paulino e pro palmeirense. Não dá, pô. Se eu soubesse que era assim, eu nem vinha. Mas ele é corintiano, sim. Fica tranquilo que assim não tem como perder. Tá? Mas, João, uma coisa que me deixa muito impressionado, eu assim como você, estou tendo algumas atividades em São Paulo, e é realmente o conhecimento que você adquiriu em São Paulo.
E eu digo isso de experiência própria. Assim como você, as minhas atividades em São Paulo são principalmente na periferia, principalmente na Zona Leste, que também tem uma população maior que o Uruguai, Exato. só a Zona Leste. Eu tenho lá cemitério de Itaquera, tenho lá São Pedro, crematório, enfim. E eu tenho uma convivência muito próxima em duas comunidades. Uma delas é Heliópolis, a gente até vai estar junto segunda-feira lá. Heliópolis, você está falando em proporções, olha que interessante. Heliópolis tem 240 mil habitantes. E deve ser do tamanho da Coab 1 de Botucatu, né? Essa densidade, essa coisa mágica, torna tudo muito diferente, tudo muito novo para nós, né? Eu cheguei lá em Heliópolis, esse dia eu andei quase 3 horas pelas ruas de Heliópolis lá, o pessoal lá, com as lideranças de Heliópolis, que são pessoas fantásticas. A gente tem uma visão totalmente distorcida do que é uma comunidade de São Paulo. As ruas são lá extremamente limpas. Ali eles dão uma aula de civilidade de trânsito, não tem uma placa de trânsito, não tem um sinaleiro, todo mundo consegue se movimentar, todo mundo consegue se respeitar ali dentro. É uma coisa nova que eu não esperava encontrar aquilo. E a maior surpresa que eu tenho ainda é quando eu chego lá em Heliópolis, eu falo que de Botucatu, eles perguntam se eu sou conhecido do João Curso. Pera aí, tá aqui já. Aí eu chego em Paraisópolis, acontece a mesma coisa. Então eu ouso dizer, João, que hoje, não proporcionalmente, mas numericamente, você é mais conhecido em São Paulo do que em Botucatu já. Eu ouso dizer isso porque eu vivo isso lá dentro. Eu estou lá participando de algumas comunidades, alguns setores da cidade e eu chego lá, você é conhecido. Eu acho isso impressionante, isso me traz muita alegria. Eu não falo só de você não, João. Eu brinco com o pessoal lá e eu digo que Botucatu é o centro do universo. Em todo lugar que eu vou, eu encontro alguém que tem uma relação com o Botucatu. E é interessante isso. Esses dias nós estávamos tentando, não conseguimos. Nós íamos contratar a Ana Hickman lá para fazer um comercial para a gente. Contratamos porque ela pediu um absurdo, pediu 700 mil reais. A gente não tem ideia que esse pessoal cobra também, né? Mas conversando com a irmã dela, que é a assessora dela, ela falou, mas você é de Botucatu? A minha mãe estudou 4 anos em Botucatu. A mãe dela estudou aqui, acho que ninguém nunca ficou sabendo, né? Aí eu contratei um arquiteta para fazer um projeto lá pra gente. O que eu fui saber depois, que a Amanda Nunes, inclusive, é nora do prefeito, depois só que eu fiquei sabendo. Ela falou, mas espera aí, meus avós moram em Botucatu. Eles foram lá para fazer uma consulta, adoraram a cidade e ficaram lá, inclusive esses dias usaram o Prever, ambulância e tal. Aí eu chego em outro lugar, é a mesma coisa. Cheguei no Corinthians, chegamos lá e encontrei o Herói, que era diretor jurídico do Corinthians. Aí eu cheguei lá no Palmeiras para fazer um acordo com o Palmeiras. Eu encontro o Gabriel Lunardi, que é compadre do pessoal da W Torres. Quer dizer, todo lugar que você vai, Botucatu está presente. Eu acho isso fantástico, né? Dessa projeção que Botucatu conseguiu. Eu não sei se em razão da faculdade, em razão da nossa localização, do carinho que esse povo tem para aqueles que vêm para cá. Mas é tão bonito isso de Botucatu, né, João? Você ouve a mesma coisa quando você está em outros lugares e fala em Botucatu e você acha alguém que tem uma relação com Botucatu? Ô, Lori, eu ouço, e não é porque eu estou aqui do seu lado, eu ouço muito em relação a você também. Porque você, as pessoas não imaginam, talvez, o que você representa para o seu setor, né? E onde você já chegou através do seu trabalho, da sua técnica de trabalho, da sua capacidade de trabalho, onde você já chegou fora de Botucatu. Porque as pessoas não têm ideia do que é o serviço funerário na cidade de São Paulo. O serviço funerário na cidade de São Paulo é um dos maiores do mundo. Quem consegue tocar o serviço funerário na cidade de São Paulo, toca o serviço funerário em qualquer lugar do mundo. Estou mentindo? Não, é verdade. É verdade. E o Lorival... A complexidade de tudo aquilo. E olha, eu vou te dizer, impressionante. Aquela transição que foi feita, e nós estamos cheios de problemas. Vocês vão ver muitos problemas nossos ainda na mídia. E muito em relação à política, né? Porque o pessoal quer atacar o governo, aquela coisa toda, ataca tudo que é serviço público às vezes. Mas a transição lá foi uma loucura, mano. Virou a chave na meia-noite, a partir daquele dia, com todo um quadro novo de funcionários, nós tínhamos que realizar 300 atendimentos. São Paulo dá 300 óbitos por dia. Os números de São Paulo são... Quanto é em Botucatu, para as pessoas terem uma ideia? Em cremação, vamos falar de cremação. Botucatu, a gente tem um crematório. Aqui nós realizamos 10 cremações por mês. São Paulo faz 40 por dia. Então, quer dizer, 3 dias em São Paulo é um ano de cremação. É uma coisa impressionante. Os números lá são tudo muito grande. Quer dizer, você tem que conseguir fazer 300 funerais num dia.
Quer dizer, num único dia você tem que conseguir salas, tem que conseguir remoção, você tem que conseguir preparação, e tem que terminar naquele dia, em 24 horas você tem que conseguir aquilo. Imagina você começar isso com uma equipe de funcionários absolutamente nova, de um dia para o outro, porque virou a chave, né? No primeiro dia foi uma loucura. Eu imagino. Cometemos muitos erros no primeiro dia, e eu falei ainda, não lembro, para o comitê de crise que foi montado com a prefeitura, falei, no primeiro dia nós vamos errar muito, tá? Não tem jeito. No segundo dia vamos errar menos, no terceiro menos, e vamos continuar diminuindo o erro até que vai ficar um número muito pequeno, mas um erro pequeno em qualquer atividade sempre tem. Avião cai, avião vai para cair, claro que não cai, mas cai, né? Então sempre tem. E onde está o homem, está o erro. Tá o erro. Não tem jeito. Não tem da natureza humana, né? Não tem como. João. E eu acho que é isso, acho que Botucatu tem, como tem você, né, na sua área, né, e agora em outras áreas também, mas tem muita gente que teve. Aqui eu acho que tem uma coisa, eu acho que a faculdade, sem dúvida nenhuma, ela é um divisor de águas. Eu acho que é um marco na cidade, sem dúvida. É um recorte, e não é um recorte como muitas pessoas imaginam do ponto de vista econômico só. Porque Botucatu é uma antes e depois da faculdade, mas não por conta só do que ela investe, o que ela deixa e o que ela põe e coloca de recursos na cidade. Mas eu acho que a grande contribuição que a universidade trouxe para Botucatu foi do ponto de vista cultural. A gente era uma cidade, quando você estuda Botucatu, antes da chegada da Faculdade de Medicina e depois da encampação da Faculdade de Medicina pela Universidade Estadual Paulista, pela Unesp, a gente era uma cidade bastante provinciana, como muitas cidades do interior. De repente chegam aqui pessoas que eram professores da medicina da Pinheiros, ou seja, a maior faculdade, a maior escola de medicina do país, vieram para Botucatu. Residindo aqui, inclusive. Residindo aqui, vieram morar em Botucatu, num lugar que era uma cidade de 50, 60 mil habitantes. O hospital, para você ter uma ideia, chegar no hospital, no antigo hospital de tuberculose, que foi o hospital que deu início ao Hospital das Clínicas. Era uma aventura, né? Era uma aventura, era um sítio. Era praticamente um hospital no meio de uma fazenda. Né? Então essas pessoas vêm da capital, ali da Dr. Arnaldo, com a Paulista, que é onde fica a Faculdade de Medicina, para implantar um curso de medicina aqui. Mas essas pessoas vêm com um nível cultural, conheciam o mundo praticamente, né? E vêm aqui professores colocados pelo governador, então, Carvalho Pinto, para começar um curso de medicina em Botucatu e outro em Campinas. Muitos desses professores, inclusive, João, tiveram que pegar na enxada. Exatamente. Né? Dr. Haberman e companhia, né? O Montenegro, vários deles ali. E a história, essa história é muito bonita. Porque eles vieram e estabeleceram. Não é que vieram aqui, implantaram o curso e voltaram para São Paulo. Sim, vieram morar. Né? Vieram morar. Por isso que tem a Vila dos Médicos. Vila dos Médicos. A Vila dos Médicos é exatamente ali. A cidade acabava ali, praticamente. Né? O doutor Trindade, que foi morar ali do lado... ali no Jardim Tropical, eu me lembro, porque eu estudei com o André Trindade, desde pequenininho, nós estudamos juntos na mesma classe no La Salle. E o André, quando a gente ia na casa do André Trindade, na casa do Dr. Trindade, parecia que era uma viagem. Uma viagem. O Brasil ali era terra, e um barrão ali que atolava tudo. Você imagina o choque cultural dessas pessoas chegarem aqui, porque o mesmo decreto do governador do estado, que cria a Faculdade de Medicina de Botucatu, cria a Faculdade de Medicina de Campinas, que posteriormente vinha a ser a Unicamp. Né? Mas era completamente diferente, porque você criar uma faculdade de medicina em Campinas é uma coisa, você criar uma faculdade de medicina em Botucatu, naquela época, era uma coisa que... Mas porque nós tínhamos esse hospital ali em Rubião Júnior. Então, eu acho que a contribuição que a universidade dá para a cidade é determinante para aquilo que nós somos hoje. Eu acho que impacta o nosso DNA. Né? E como cidade, né? Como uma cidade pujante, uma cidade desenvolvida, uma cidade que tem... Culturalmente é uma cidade diferenciada. Botucatu não é porque nós somos daqui, mas Botucatu é uma cidade diferenciada do ponto de vista cultural. Né? Difícil, você vê, a história, por exemplo, a Igreja Católica, ela marca, né, a cultura de muitas cidades. Você vai para a Itália, você vai a Roma, você vê a presença da cultura católica na cidade de Roma, né? Em vários outros lugares. Em Botucatu não é diferente. Quando eu conto para as pessoas que nós somos uma sede de arcebispado, as pessoas não acreditam. Elas falam assim, não, João, você está falando bispado. Eu falei, não, estou falando arcebispado. Em Botucatu nós temos arcebispo. Né? As pessoas falam, mas não faz sentido, porque onde tem arcebispo em São Paulo? Na capital, Campinas, Rio Preto, Aparecida, óbvio, porque lá tem o santuário, Ribeirão Preto e Botucatu.
Quer dizer, a única cidade com menos, tirando o Santuário de Aparecida, a única cidade com menos de 400, 500 mil habitantes é Botucatu, que tem uma sede arcebispal. Só tem 6 no estado. Só tem 6 arcebispados no estado de São Paulo. Botucatu é uma delas com 150 mil e já era quando tinha 40, 50 mil habitantes. Né? Então, assim, é uma força que a gente fala, poxa, mas por que essa... Então, a Igreja Católica também teve uma contribuição cultural muito importante na nossa cidade. Na formação. Na formação, não tenha dúvida. Os colégios católicos... Os colégios católicos, e hoje nós temos grandes colégios também de outras religiões em Botucatu, porque depois foram chegando, né? A Igreja Católica chegou, depois tem aquela Igreja Preta ali na Cardoso de Almeida, que ela é centenária. Verdade. Centenária também, com uma influência muito forte daí já das regiões, da religião que não é católica, porque nós temos várias denominações em Botucatu hoje presentes aqui. Inclusive, algumas sedes dessas denominações são em Botucatu. Então, assim, Botucatu... La Salle e Santa Marcelina. Isso. Quantas cidades tem um La Salle e Santa Marcelina? Exatamente. Quer dizer, tem vários. A gente, se parar para olhar as nossas bênçãos, são muitas. Né? Botucatu é uma cidade abençoada e tem muitas coisas que nos diferenciam de fato. De fato. Né? E quando a gente vai contando isso para as pessoas ficam impressionadas, porque imaginam ainda uma cidade... como outras cidades que têm 100, 120, 150 mil habitantes, mas que não tem esse diferencial que a nossa cidade tem e que é por isso que a gente acaba tendo botucatuenses com expressão em várias partes do mundo. Verdade. Não só no estado de São Paulo, mas em várias partes do mundo. A gente encontra pessoas de Botucatu. Cardoso de Almeida foi um grande botucatuense. A gente não tem ideia de quem foi Cardoso de Almeida. Falta, uma coisa que eu me lamento quando eu fui prefeito, eu não fiz, né? E depois que eu fui para a área da educação, eu fiquei pensando nisso. A gente deveria ter, nas nossas escolas municipais, uma disciplina que é a história de Botucatu. Isso eu não fiz e me lamento, né, de não ter. As pessoas não conhecem, as nossas crianças, os nossos jovens não conhecem a nossa história. Ninguém sabe quem foi Cardoso de Almeida, Márcio. Né, Cardoso de Almeida foi um dos maiores brasileiros do século passado. Um dos maiores brasileiros do século passado, de Botucatu, cunhado de Ramos de Azevedo, que foi o maior arquiteto né, da primeira metade do século passado. Com Teatro grandes obras municipal, aqui, né? Mercado Municipal. Aqui nós temos a Casa das Meninas, a Pinacoteca, Antigo Fórum, que nós temos o Matadouro do Ramos de Azevedo. Em São Paulo, a Pinacoteca, o Teatro Municipal, o escritório do Ramos de Azevedo era um escritório que era procurado por bilionários do mundo inteiro para fazer projeto. As pessoas, como Oscar Niemeyer foi o grande arquiteto da segunda metade, o Ramos de Azevedo foi da primeira metade. Era cunhado do Cardoso de Almeida. Por isso que nós temos projetos do Cardoso de Almeida em Botucatu. As pessoas não imaginam, mas por que nós temos uma joia como aquela na Avenida Dom Lúcio, que nós restauramos, foi uma grande alegria para mim restaurar o prédio e transformar na Pinacoteca. Aquilo é uma joia, aquilo estava caindo. Mas aquilo você olha, assim, não é qualquer cidade do Brasil que tem 150 mil habitantes que tem uma joia arquitetônica daquela. E Pinacoteca são 2 no estado, uma em Botucatu, exatamente, outra em São Paulo. Outra em São Paulo. Então, quando a gente olha aquilo, você fala, mas de quem é isso? É do Ramos de Azevedo. Mas por que o Ramos de Azevedo está presente em Botucatu? Porque ele era cunhado do Cardoso de Almeida. E o Cardoso de Almeida era um grande botucatuense que foi um ícone, né, na primeira metade do século passado. Então, a gente precisava ter isso mais presente nas nossas escolas, passando essas informações, essas coisas para os botucatuenses, porque a gente tem muito a se orgulhar da nossa história. Ontem nós tivemos a oportunidade de entrevistar aqui uma trupe teatral, Ibitucatu das Antigas. E elas se caracterizam, né, contando a história da Condessa de Serra Negra, do Conde de Serra Negra, do Costa Leite, né? E eu acho isso muito interessante. É sensacional. E nós trouxemos ontem e a gente vê a repercussão. Eles estiveram aqui caracterizada, sabe? E incorpora o personagem, inclusive o conhecido como Cebolinha, que é um que faz o Dr. Costa Leite. Ele falou que involuntariamente ele manca da perna esquerda de tanto fazer o personagem. Sabe? Então é interessante. O Costa Leite mancava e ele faz o personagem e ele pegou o trejeito. Pegou e agora anda mancando, entendeu? Então é muito interessante que a gente possa divulgar, né? Para que as pessoas conheçam também através dessa trupe que se apresenta para turistas que vêm a Botucatu, vão conhecer lá a Cuesta, vão conhecer a nossa estação ferroviária e eles fazem essa encenação. Mas seria interessante que também Botucatu tivesse isso. De Botucatu. Né?
Quase ninguém sabe disso em Botucatu. Então, por que não levar isso para as escolas? Contratar esse pessoal para uma vez por mês, 2 vezes por mês, se apresentarem nas escolas contando a história. Essa ideia da gente poder recuperar essa história, não deixar essa história se perder. A gente perdeu agora, recentemente, uma grande figura humana. Eu tive a honra de trabalhar com ele, foi meu secretário, que foi o João Carlos Figueiredo. Verdade. João Carlos Figueiredo era um botucatuense de um nível. Ele já estava cotado para ser contratado aqui. Então você vê, quando a gente perde um Figueiredo, a gente perde um pedaço da nossa história. Porque são as pessoas que conhecem e sabem contar a nossa história. Então a gente não pode deixar isso se perder ao longo do tempo, porque daqui a pouco isso se perde. Parece que não, mas a memória, se a gente não trabalha por ela, ela vai se apagando. Isso é biológico. Se a gente não passar, isso acontece no ser humano. Se não passar para os filhos, naquele almoço de domingo, que isso aconteceu, que aqui morou, que seu avô fazia isso, que seu avô fazia aquilo. Você, por exemplo, você vai falar do seu pai, que foi um prefeito aqui, sempre muito bem avaliado, tal, que começou toda essa trajetória da família Cury e tal. Com certeza você conta para os seus filhos, e eles vão contar para os filhos dele, e a cidade sabe, reconhece isso também. Isso é interessante. Assim como outras pessoas que fizeram parte da história de Botucatu, essa referência que você falou, ser uma arquidiocese, não foi por acaso. E em outra, a faculdade de medicina, não foi por acaso. E se esses médicos que vieram aqui tivessem voltado, e aí? O que seria da saúde em Botucatu? É muito interessante esse Botucatu que se expande, esse Botucatu que atrai. Eu estava lá no aniversário do meu irmão, encontrei o Vernini. O Vernini é um cara que, para você ter uma ideia, sei lá, 40 anos atrás, ele fez uma instalação elétrica em casa. E hoje, ele tem escritório em Dubai, tem escritório na Inglaterra, tem escritório nos Estados Unidos. E nasceu tudo aqui a ideia, a inteligência dele. Mas a raiz dele aqui é tão forte que ele mantém uma casa aqui e de fim de semana ele vem para cá. É um cara que está presente no mundo. E do outro lado, aquelas pessoas que não eram daqui, mas que vêm para cá e fixam residência aqui. Nosso amigo, meu grande, eu gosto muito dele, o Marcelo Ruas. Marcelo Ruas é um cara que tem a condição de morar em Mônaco, na Inglaterra, em qualquer lugar do mundo, ou qualquer praia daqui do Brasil. Mas ele escolheu morar em Botucatu e criar os filhos dele aqui, levar os filhos dele para a escola. Então, não. Algumas pessoas falam, não, eu preciso ir para Botucatu, que meu filho precisa ter um ensino mais aperfeiçoado. Espera aí, ele veio para cá, mora em Botucatu, os filhos dele estão estudando aqui em Botucatu. E essa mistura me encanta tanto, sabe? Eu fico tão orgulhoso de ser botucatuense, assim como vocês, e orgulhoso daqueles que resolvem ser botucatuenses de coração, que são iguais também, a gente trata como iguais. Acho que é por isso que Botucatu é tão receptiva, né? E tão amada, e essas pessoas vêm e não querem ir mais embora daqui. Essa Botucatu pujante que cresce, é dessa que nós queremos fazer parte, é essa que nós queremos valorizar aqui na Prever FM, está trazendo sempre gente do bem para poder mostrar. Botucatu é uma cidade do bem. E acho que é por isso que nós estamos sendo tão abençoados por Deus e estamos conseguindo enfrentar crises que outras cidades até têm grande dificuldade de enfrentar, né? E a gente tem conseguido enfrentar de uma forma mais positiva, vamos dizer assim. Agora são 8h32, é a Prever FM, neste sábado especial, hoje conversando com o ex-prefeito João Cury Neto. João, vamos falar de política também? Chegar aqui tem que falar também, né? Aí você dá milho pra bode. Né? Não tenho dúvida. Agora eu te pergunto... Será que ele gosta de falar de política? Acho que não. Acho que ele vai pular essa parte, né? Essa parte ele não vai... Como é que é ficar fora de uma eleição? Só nos bastidores, fazendo as composições, os alinhamentos? Porque assim, muita gente deve estar falando, eu queria ser uma formiguinha para estar nessas reuniões dos políticos, né? Saber das composições, quem vai apoiar quem, como é que fica... E de repente o pessoal fala, nossa, os amigos do João estão divididos hoje em Botucatu, é um candidato de um lado, um candidato de outro, e o João, será que ele vai conseguir unir esse grupo? O que de fato está acontecendo? Conte-nos tudo, não esconda nada. Ô Márcio, de fato as conversas estão acontecendo, sempre acontecem, sempre aconteceram e provavelmente sempre acontecerão. No mundo bom que da aconteça, política, né? Lógico. O mundo da política é um mundo que ele não vive só no período eleitoral. As pessoas... É que a população se interessa mais por política quando vão se aproximando das eleições. Mas quem é do mundo da política, da gestão pública, está sempre discutindo isso. Então, as pessoas conversam praticamente cotidianamente. Agora, para fins eleitorais, as conversas acontecem mais especificamente no ano eleitoral, né? E aqui em Botucatu não é diferente. Eu acho que já tem
desde o final do ano passado, a gente percebe que os movimentos estão acontecendo, porque é natural também que movimentos sejam precipitados dependendo do campo político onde determinado grupo vai atuar. Quando você está na situação, você deixa para discutir a eleição mais próximo da eleição. Quando você está na oposição ou você pretende disputar a eleição como um candidato que se contrapõe à candidatura da situação, o seu interesse é antecipar um pouco o calendário eleitoral para você poder colocar componentes que te dão condição de você chegar até a eleição com uma capacidade mais equilibrada de disputar a eleição contra o candidato da situação. Aqui em Botucatu acontece exatamente isso. Nós temos um prefeito e uma gestão extremamente bem avaliada, né, que, na minha opinião, por o fato de estar bem avaliada, fez com que a cidade não tivesse hoje uma oposição. Hoje você não tem oposição, né, ao governo em Botucatu. E a oposição ao governo, oposição, dependendo de como ela atua, é muito ruim. Dependendo de como ela atua, ela pode ajudar o governo. Porque ela pode apontar caminhos, corrigir rumos e tal. Aqui em Botucatu, de certa forma, a gente tem uma ou outra voz, mas que não é uma grande, não é uma voz que representa uma grande parcela da população. A grande parcela da população está muito satisfeita e com razão, né, das gestões que nós estamos tendo aqui em Botucatu. E com base nisso, quando você não há, tem um ditado que diz, quando você não tem oposição, é um ditado da política, né? Essas coisas que vão aparecer, criadas ao longo do ninguém tempo. Sabe se é verdade, mas as pessoas vão reverberando. Que diz o seguinte, quando você não tem oposição, você corre o risco de a oposição nascer dentro do seu próprio governo. Você entendeu? E aqui, de certa forma, para confirmar ou não se isso é verdade, de certa forma a gente vê uma candidatura. Eu não sei se ela é de oposição, mas ela é uma candidatura que se contrapõe a uma candidatura oficial, certo? Que é a candidatura do André Spadaro, que ninguém pode negar que é uma candidatura que nasce do próprio governo, né? Concorda? Porque o André Spadaro foi secretário do prefeito Pardini até 1 ano e meio atrás. Então, eu acho que isso acabou, talvez isso reforce essa ideia de que, olha, o fato de não ter oposição, às vezes a oposição nasce dentro do próprio grupo que ali está, porque um grupo bem avaliado como esse, mais de uma pessoa passa a desejar ser candidato a prefeito, o que é legítimo. Quer dizer, quando eu fui prefeito aconteceu isso, dentro do nosso grupo ali na prefeitura, tinham 3, 4 pessoas que queriam ser candidatos à minha sucessão, né? E não é diferente hoje da sucessão do Pardini. Dentro do próprio grupo do Pardini haviam 3, 4 ou 5 pessoas que gostariam de sucedê-lo. Tem alguma coisa errada nisso, alguma sacanagem nisso? Nenhuma. Legítima aspiração daqueles que participam do governo ou, de certa forma, participam da vida da política da cidade, queiram disputar a eleição agora no final de um ciclo de 8 anos. Porque também no Brasil, depois do advento da reeleição, é muito difícil o prefeito perder a reeleição. É muito difícil. Se você pegar estatisticamente o número de prefeitos que são reeleitos é muito maior do que aqueles que ocupam o cargo e depois não conseguem se reeleger. Não só prefeitos, mas qualquer cargo executivo, né? Exatamente. Então, a história mostra isso. E na pandemia foi assim, fora da curva o número de prefeitos que foram reeleitos. Então, assim, em 2020, a maioria dos prefeitos que foram minimamente responsáveis na pandemia, e aqui em Botucatu, o Pardini não foi só responsável, o Pardini foi um ícone, né, na atuação frente à pandemia, essa tragédia humanitária que nós tivemos no mundo inteiro. Então, assim, a reeleição do Pardini foi, de certa forma, bastante tranquila e foi criando ali lideranças com o intuito, que tinham o intuito de sucedê-lo. E essas lideranças hoje se colocaram à disposição. Algumas encontraram eco dentro do próprio governo e estão trabalhando para ser, agora já tem o candidato definido, mas até outro dia era mais de um candidato. E outras não encontraram eco e foram buscar uma candidatura própria, solo, né, como é a candidatura do André Spadaro. Eu estou de fora olhando isso, né, e com pouca experiência, mas com a experiência que eu tenho, eu olho e falo, olha, isso aqui eu acho que nós temos que juntar, né, não faz muito sentido, né? E as pessoas falam, não, mas não dá para juntar. Eu falei, mas por que não dá para juntar? Por que não dá para juntar? Não é possível, não são pessoas tão antagônicas, né? Depois da união minha com o Caldas, né? Aqui em Botucatu a gente pode pensar em muito mais coisa, né? Quer dizer, porque quem imaginava que alguém do PSDB podia se unir ao PCdoB,
né? E todo mundo dizia, olha, isso aí não vai dar certo. Por 2 mandatos. Por 2 mandatos. Quer dizer, isso não vai dar certo, essa turma aí vai se matar 6 meses depois. Se ganhar a eleição, vão se matar 6 meses depois, porque de fato era uma coisa bastante inusitada. Agora, a união do Fábio Leite com o André Spadaro não é uma coisa inusitada. Não é uma coisa absurda. Ninguém pode dizer que nós estamos juntando água e óleo. Eu vejo como necessária. Exatamente, exatamente. Só que assim, às vezes quem está ali no dia a dia, né, ou vive dessa pressão, do fomento, porque muitas vezes na política as pessoas têm interesse na divisão. As pessoas têm, porque assim, eu sobrevivo de algum problema, de alguma divisão, de algum rompimento. Quando as pessoas tentam se juntar, se unir por um bem maior, há algumas pessoas que torcem o nariz. Ah, mas tá vendo? Mas por que vai juntar com ele agora? Se ele até outro dia estava contra, se ele falou que era isso, se ele falou que era aquilo. Mas chega alguns momentos, não é só na política, na vida da gente, que você tem que superar questões menores para você colocar aquilo que na política se chama interesse público em primeiro lugar. Né? Então você fala, olha, é óbvio que tem divergências, natural que se tenha. Né? Você não precisa comer na casa do outro para você fazer política junto. Assistir futebol junto. Exato, você não precisa. As pessoas têm essa ideia romântica de que você, para fazer política com alguém, você precisa concordar 100% com o outro. Não. Né? Como eu estou dizendo aqui, eu uso sempre o exemplo meu e do Caldas, porque eu e o Caldas, a política nos uniu de uma relação que jamais teria acontecido se não fosse pela política. Primeiro, por uma questão de idade, né, etária. Ou seja, o Caldas é mais velho que eu, quase 20 anos, se eu não me engano. Entendeu? Ou 20 anos. Quer dizer, a gente não teria oportunidade de se conhecer e ter uma relação próxima, fraterna, de amizade como nós temos hoje, se não fosse pela política. Então, primeiro, a política não pode ser maldita se ela é capaz de gerar relações como essa. Eu sempre digo isso, assim, a política ela é bendita. A política não é maldita. A política feita com princípios, com valores, quando você vê o que ela é capaz de fazer na vida das pessoas e na sua própria vida. Com ética, né, João? Com ética, ela é um grande instrumento de transformação. Então, se ela é capaz de unir pessoas que jamais teriam oportunidade de se conhecer, e ela trouxe essa oportunidade de você conhecer alguém, como eu conheci o Caldas, não posso achar que isso é maldito, isso é bendito. Quer dizer, o Caldas era uma pessoa... Quando a gente se uniu, em 2008, o Caldas deu uma declaração e disse, olha, esta é uma união 100% pragmática para ganhar a eleição, ou seja, nós não estamos aqui colocando outras questões, nós estamos olhando como é que a gente ganha a eleição. Ou seja, ele não estava dizendo, olha, eu gosto muito do João, o João é meu amigo há 20 anos, a gente convive, a gente toma cerveja junto, nada disso. Ele estava dizendo o seguinte, olha, a gente não se conhecia, conversamos, nos entendemos e vamos caminhar junto para ganhar uma eleição. Simples quanto isso. Pode ser chocante para algumas pessoas, mas as pessoas podem se unir em torno de um objetivo, desde que seja feito com princípios. Agora te pergunto, João, como é que fica a situação hoje? Você está trabalhando como mediador mesmo nos bastidores? Já aconteceu uma reunião do André Spadaro com o Fábio Leite, com o Pardini, com o João Cury? Já sentaram na mesma mesa redonda, que é importante que seja redonda, né? Esse negócio de lados cabeceira é ruim. Cabeceira é ruim. Você já sentou com os 3, mais você, os 4 já sentaram para conversar? Não, foi assim, Márcio, vou te contar ipsis literis como é que foi. A gente estava numa discussão em março, numa conversa que nós tivemos, o MDB nós combinamos que o MDB ia compor a chapa com o candidato do PSD. Ou seja, nós íamos fazer uma dobrada PSD e MDB aqui em Botucatu. Tá. PSD é o partido do Pardini e o MDB é o nosso partido. E o Pardini escolheu o candidato a prefeito e eu concordo com ele quando ele diz que a prerrogativa de escolher o candidato a prefeito, a sua sucessão, é dele. Concordo com ele, até porque eu tive a mesma opção. Verdade. Né? Me deram também... Foi tirar uma pessoa que não era da política, inclusive. Isso, mas assim... Você reconhece, um prefeito bem avaliado, como tal Pardini, é direito dele dizer, poxa, posso escolher meu sucessor? Uhum. Ninguém pode dizer que não é. Ninguém pode dizer que não é. Claro. Então, diante disso, quando o Pardini diz, olha, eu gostaria de ter a prerrogativa de fazer a escolha, o que eu disse a ele? Eu falei, perfeitamente, eu concordo, até porque seria incoerente da minha parte se eu tive essa mesma oportunidade e você não ter. Né? Então, escolha o candidato. E quem você escolher, foi isso que eu disse ao Pardini, quem você escolher, nós vamos apoiar. Se você escolher o Zé, nós vamos apoiar o Zé. Se você escolher o Mané, nós vamos apoiar o Mané. A gente confia na sua escolha. Né? E no final do dia,
é uma questão de confiança. É uma questão de confiança. Então a gente vai confiar em quem você escolher. Muita gente confiou na escolha que eu fiz. Né? Porque quem escolheu o Pardini fui eu. Né? E as pessoas, alguns torceram o nariz, outros disseram, mas por que não do grupo? Por que fora da política? Alguém que está lá na Sabesp e tal. Aí tem espaço para todo mundo questionar, uns gostaram, outros não gostaram, e paciência. Mas tá aí, eu acho que, graças a Deus, né, foi uma escolha acertada, porque é sempre uma responsabilidade muito grande você escolher o sucessor. Porque alguém pode dizer, olha, foi um cheque sem fundo. Passaram um cheque sem fundo aqui na cidade. O Pardini, de forma alguma, é um cheque sem fundo, ao contrário. Vamos lembrar que foi você que escolheu. E se não lembrar, não tem problema também. O que é importante é que a gente teve a responsabilidade de escolher uma pessoa que deu conta do recado. Você entendeu? E a cidade vem crescendo, vem se desenvolvendo. Isso que é importante. Né? Então, assim, hoje o prefeito avocou para si o direito de escolher o candidato. Escolheu o candidato. Né? Ao escolher o candidato, o MDB tem que indicar o vice. Na medida que a gente tinha que indicar o vice, então cabe ao MDB a vice. Cabe. Essa cadeira pertence ao MDB de apresentar o nome. Diante disso, eu fui procurar, vendo, né, as dificuldades que nós estamos enfrentando, do ponto de vista da união das forças políticas aqui, que eu acho que seria muito recomendável, porque, na minha opinião, vou fazer aqui uma crítica à condução do processo político em 2022. Foi uma barbeiragem o que foi feito em Botucatu. Foi uma barbeiragem. Se a gente não tivesse feito aquela barbeiragem, né, de lançar 2 candidatos a deputado estadual, provavelmente o cenário político hoje em Botucatu seria completamente diferente. Talvez a gente nem estivesse discutindo candidatura a prefeito. Verdade. Já tivesse um candidato natural. Né? Nós já teríamos hoje um candidato natural. Né? E eu cheguei a dizer isso para o André Spadaro. Falei, André, deixa eu te falar uma coisa, que eu, um bobo, não tenho muita experiência, mas o pouco de experiência que eu tenho, eu quero dizer o seguinte, não tem voto para 2 deputados em Botucatu, estaduais. Não tem, nós não somos uma cidade que temos votos sobrando para eleger 2 deputados estadual. E esta raia, bem ou mal, ela está ocupada. Ah, mas o Fernando teve um problema lá com a moça, o Fernando votou lá com a reforma da Previdência. E se o Fernando votou, o povo, sabiamente, vai saber dizer o que acha disso. Porque o povo, ele fica só observando os políticos. Em algum momento ele vai lá e dá o recado. E dá o recado. Qual era a minha tese? É que eu falo, então parece que eu estou advogando, eu sou advogado da família. Não é nada disso, não é nada disso. Eu também tenho divergências políticas com o Fernando, do ponto de vista político. Né? Então, assim, o que eu queria dizer para o André naquele período, naquele momento eu disse para ele, falei assim, André, abre mão de ser candidato a deputado, porque se o Fernando já estava num momento difícil. Vocês sabem muito bem disso. O Fernando enfrentou uma eleição em 2022 muito difícil por conta lá daquela acusação de assédio que ele teve naquele momento. Depois também por conta de algumas decisões que ele tomou de votar a favor do governo numa cidade que nós temos um grande número de servidores públicos que se sentiram desprestigiados por parte do deputado. Ou seja, ele fez escolhas durante o seu mandato que poderiam comprometê-lo durante a eleição. Mas eu ainda assim dizia o seguinte, olha, André, deixa a candidatura de deputado estadual e vem ser candidato a prefeito. Você será o nosso candidato a prefeito. Né? Falei para o André Spadaro isso na época. E o André Spadaro virou para mim e falou assim, João, mas eu não gostaria de ser candidato a prefeito, eu não quero ser prefeito. Ele falou assim, eu não quero ser prefeito, eu quero ser deputado estadual e acho que é o meu momento. Zero de problema. Se a pessoa acha que aquele momento é dela e que ela gostaria de disputar a eleição, ótimo, paciência, vai fazer o quê? Então não teve uma composição. Na minha opinião, se ele, naquele momento, falou, olha, é verdade, não vai, porque eu falei para ele o seguinte, não tem voto para 2, então você vai perder a eleição, Fernando vai perder a eleição e eu vou perder a eleição, porque eu vou ficar no meio do 6-2. Eu vou ficar no meio do 6-2, ou seja, nós vamos perder... Ô Márcio, fazer uma reflexão aqui. Fernando, quando ganhou a eleição em 2014... fazia quase 30 anos que a gente não elegia um deputado. O último deputado que a gente elegeu foi em 94, que foi o Milton Flávio. Você entendeu? Foi o Milton Flávio. É uma luta eleger um deputado em Botucatu. Não pensa que é fácil. Entendeu? Foi uma luta eleger o Fernando em 2014. Nós conseguimos eleger. Né? Depois de 20, 30 anos esperando um deputado. Aí, o Fernando se reelege com quase 100 mil votos. Quer dizer, a gente passou a ter um deputado. Bem ou mal, você pode gostar, uns gostam mais, outros gostam menos. Você tem um deputado para te socorrer, para socorrer uma universidade, para ajudar não sei o que e tal.
Uns mais, outros menos, tudo bem, mas se você tem alguém que representa, que é cobrado pela população e tal. Quando a gente perde isso, parece uma bobagem, mas hoje eu converso com as entidades de Botucatu, converso com a própria pessoal da Unesp, o pessoal fala, puxa, faz falta um deputado. Porque nós não perdemos só o Fernando, depois nós perdemos o Milton Monte. Você entendeu? Nós perdemos o Milton Monte, que não é de Botucatu, mas é da região. É da região e nos representava. Lutava pela Unesp, lutava pelas coisas de Botucatu, da nossa região. Então, Botucatu, que chegou a ter um federal e um estadual, né, o Milton Monte da região e o Fernando de Botucatu, em 2018 fica só o Fernando, né, o Milton não consegue se reeleger, e em 2022, por conta dessa barbeiragem política, nós perdemos também o estadual. Ou seja, hoje nós não temos nem um federal, nem um estadual. E isso, um federal nós não temos de Botucatu há 70 anos. 70 anos? 70 anos, nós não temos um federal. Entendeu? 70 anos. Quer dizer... Metade da existência de Botucatu. Nós não podemos colocar... Se eu não me engano, o último deputado federal foi o Brás de Assis Nogueira. Então, assim, nós não podemos deixar que os caprichos, as vontades pessoais se sobreponham à vontade coletiva, ao interesse coletivo, ao interesse público. Eu respeito todas as decisões, porque quem é da política, você vai aprendendo a lidar com isso. Você fala, é assim mesmo, vai fazer o quê? Nem sempre você consegue construir a convergência em todos os momentos. Mas nessa eleição especificamente, como eu não sou candidato e como eu não estou... O Alcântara Machado foi um grande empresário, um grande homem público, e ele dizia que as eleições municipais ela tem um componente que nenhuma outra eleição tem, que é a paixão da gleba circunscrita, ele falava. A eleição municipal envolve a paixão da gleba circunscrita, ou seja... É uma eleição mais apaixonada, claro, mais acalorada, porque as pessoas se conhecem. Você conhece o eleitor, conhece a família, conhece o eleitor, o bairro, você vai na casa. Então, ela é uma eleição que tem um componente que você precisa trabalhar, que é esse componente da paixão local, né? Quer dizer, aqui as pessoas são mais, na eleição municipal, tende, principalmente em cidades menores, a tendência é ser uma eleição mais apaixonada, mais acalorada. Então, com base nisso, como eu não estou no dia a dia da cidade, então eu não tô levando em consideração as pequenas paixões. Eu estou levando em consideração as paixões maiores, que é o interesse do município. Né? O interesse do município, que, na minha opinião, quando eu olho o Fábio Leite, candidato, e o André Spadaro, candidato, a impressão que eu tenho é que são irmãos gêmeos que estão se separando. Porque até outro dia trabalhavam juntos. E com um componente que eu acho que faz todo sentido para quem quer trabalhar a união dos dois. Os dois se dão bem. Os dois se gostam. Eles trabalhavam, um na Secretaria de Governo, o outro na Secretaria da Saúde. E tinham uma excelente relação. E talvez até tivessem antes, eu não sei se tinham. Mas quando eu fui conversar com o Spadaro, me chamou a atenção uma coisa. Falou, não, eu gosto do Fábio, eu não tenho nada contra o Fábio, a gente se dá muito bem. Aí fui tentar ser o cupido lá do outro lado. Né? Daí fui falar com o Fábio falou, não, eu não tenho nenhuma dificuldade com o André Spadaro, ao contrário, a gente se dá muito bem. Aí sabe quando você olha e fala assim, pô, então não tá tão difícil, então não tá tão difícil, né? Precisamos juntar, aí precisamos de gente para ajudar a juntar, e essa turma toda. Começar a campanha aqui, né? Para juntar essa turma. Aceita. Por quê? Né? Porque é o seguinte, nós já vimos o que aconteceu em Botucatu em 2022. Nós vamos cometer os mesmos erros, porque não é só ganhar a eleição, porque alguém vai ganhar, pode ser um, pode ser outro. O problema é como que você sai da eleição. Em política, você pode ter dois fenômenos, ou até três. Você pode ter uma vitória eleitoral e uma derrota política. Ou seja, você ganha a eleição, mas você se esforça tanto, você faz tanta coisa para ganhar a eleição que depois você praticamente sai derrotado politicamente por conta de todas as pontes que você implodiu para ganhar aquela eleição. Inimizades, inclusive. Exatamente. Né? Você deixa de ter, às vezes, adversário no dia seguinte para que se transformaram em inimigos. Verdade. Por conta do quanto você se dedicou para derrotar o outro para ganhar uma eleição. Você pode ter uma vitória eleitoral e uma derrota política. A. B. Você pode ter uma derrota eleitoral, mas uma vitória política. O que significa isso? Alguém que perde a eleição, mas vai tão bem que depois se projeta para uma próxima porque sai íntegro, sai bem, sai limpo, sai com proposta, sai com uma boa imagem. Quem passou por isso em Botucatu foi o Ielo. O Ielo disputa uma eleição em 96, perde ali
por poucos votos para o Pedro Lozzi, mas saiu com uma imagem tão positiva que o projetou para ser prefeito em 2000. Você percebe? Então, de uma derrota eleitoral, a pessoa tem uma vitória política, que o projeta, porque o mundo continua depois da eleição. Né? Existe vida depois da eleição. Então, você tem que pensar nisso. Como é que eu quero sair dessa eleição? Entendi. Como é que eu quero? Isso é uma escolha. Eu quero sair íntegro, eu quero sair com amigos, né, conseguindo dialogar com todos, ou eu vou transformar isso numa guerra que depois vira um salve-se quem puder. Né? E você pode ter uma derrota eleitoral, que é o pior dos cenários. Uma derrota eleitoral é uma derrota política. Aí é o pior dos cenários, que é aquele que implodiu pontos, acabou com tudo e ainda não ganhou a eleição. Então, o que eu costumo dizer para a turma aqui, né, vendo já muita coisa que eu já vi e passei, eu trabalhei como coordenador no interior de São Paulo da campanha do Aécio Neves, que na minha opinião foi uma derrota eleitoral, mas uma vitória política. É que depois, por conta de tudo que aconteceu, o Aécio acabou caindo, né, por outros motivos. Mas o Aécio, certamente, daquela eleição da Dilma, que ele perdeu para Dilma por pouca diferença, se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu com ele, com o país, com o fenômeno da Lava Jato e tal, o Aécio poderia muito bem ser o candidato. Não sei nem se existiria o fenômeno, que é um grande fenômeno, do Bolsonaro. Porque naquele momento, quando ele perde a eleição para Dilma, o país estava dividido. O país estava dividido. A gente não tinha a figura do Bolsonaro. A figura do Bolsonaro surge lá em 2016, 2017. A figura que representava a oposição, que personificava a oposição, era o Aécio Neves. O Aécio Neves, que se mantém do jeito que vinha, provavelmente seria um fortíssimo candidato em 2018. Né? Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso, Márcio, eu falo demais, você me desculpa, mas o que eu quero dizer com tudo isso é assim, que em Botucatu, na minha opinião, na opinião de quem está olhando de fora, e talvez, não sei qual é a opinião de vocês, gostaria até de saber, faz todo sentido juntar esses dois. E se a gente juntar esses dois, primeiro, nós vamos ter dois grandes gestores à frente de Botucatu. Eu acredito que são bons gestores, são pessoas bem intencionadas, são pessoas do bem, que a gente pode olhar e falar, poxa, a cidade está garantida, está preservada, até onde é possível dizer isso. Né? Mas assim, a cidade eu acho que está em boas mãos. Mas em cima de tudo isso que você falou, né, essa reunião já aconteceu? Quando foi a última reunião? Em que pé que está essa situação? Porque o pessoal percebe o seguinte, que não só o André Spadaro, como também muita gente que veio junto com você, com o Pardini, também está do lado do André. Tá? Então a divisão está acontecendo não só com os pré-candidatos. Né? Qual foi a última vez que você teve essa reunião com você e mais os três? Você, o Pardini e os dois pré-candidatos a prefeito? Nós nunca sentamos os quatro na mesma mesa. O que eu fiz foi conversar com cada um individualmente. Está todo mundo convidado, essa mesa é quase que redonda. João, eu concordo em tudo que você disse. A última eleição nos trouxe experiências importantes. Que Botucatu só vai vencer se lutar unida. Separado nós não vamos conseguir, nós vamos passar mais 70 anos sem conseguir ter um estadual e um federal juntos. Eu tenho certeza que se na última eleição o Queco tivesse te ouvido, e também tivesse ouvido o Pardini, porque o Pardini disse a mesma coisa para ele, tá? Queco, não sai agora, espera. Você pode se tornar o candidato natural, se você tiver essa paciência. E a opção de ser candidato naquele momento foi exclusivamente do Queco. E o Pardini, por estar ali junto, tal, né, por companheirismo, aceitou. Mas a opção foi do Queco. Foi acertada, errada? Não sei, mas naquele momento realmente causou uma divisão que tirou um punhadinho a mais de voto que precisava para você ter sido eleito direto e a chance talvez de até ter eleito um estadual. Nós não podemos realmente cometer o mesmo erro. A gente tem que colocar Botucatu à frente. Eu quero ser candidato? Quero. Mas eu preciso ser candidato agora? É isso. É essa a pergunta. Você precisa ser agora? Você vai ser um candidato natural. Eu acho que se juntar essa toda experiência que o Fábio adquiriu ao longo do tempo lá na gestão da prefeitura, a experiência que o Queco também traz das atividades que ele tem, que ele também é um cara experiente, eu acho que essa soma de ter um prefeito e um vice unido pela mesma causa é muito importante. Porque nós já tivemos outras situações em vários municípios, onde o prefeito e o vice ficava tentando serrar um dos pés da cadeira do prefeito para ver se o prefeito cai. Isso não pode ocorrer em Botucatu. Nós estamos vindo de uma sequência de gestão positiva, até o Ielo. O Ielo te deixou uma prefeitura
pelo menos do ponto de vista financeiro, regularizada. Você entrou na prefeitura, a prefeitura Sem não dúvida. tinha dívida. Concorda comigo? Tinha grana para você poder começar a sua gestão. Aí você fez uma excelente gestão, o Pardini veio e fez uma excelente gestão novamente. Nós não podemos quebrar esse ciclo por vontades próprias. Quer dizer, olha, o que é melhor para Botucatu agora? Eu não tenho dúvida que a união dos dois agora é o melhor para Botucatu. Tanto que eu gosto de um da mesma forma. Eu estou numa situação absolutamente difícil. Eu adoro o Queco e adoro também o outro candidato. E aí, como é que faz o Fábio? Os dois são queridos do coração. Aí, como que eu me divido? Para quem que eu vou votar? Tá? Eu quero votar por Botucatu. Não quero votar no nome. Quero votar nessa cidade. Então essa união eu acho extremamente necessária. Se ela ocorrer, eu não tenho dúvida que na próxima eleição nós vamos te reeleger deputado federal, porque eu já te vejo como deputado federal. Só por um acidente muito grande de percurso, o Mourão vai perder lá, até porque eu já disse que ele tem apoio da torcida corintiana. Vai ganhar, tá? E no próximo teríamos você e provavelmente o Pardini como um deputado estadual. Esse é o melhor dos cenários. E uma prefeitura aqui unida, o melhor dos cenários. Então nós precisamos começar uma campanha para que os dois sentem realmente na mesa. Eu acho que nem precisa estar as outras pessoas, acho que os dois primeiro precisam sentar os dois sozinhos. Um olhar no olho do outro e falar, querido, é Botucatu, não é? É Botucatu. Então vai você agora, depois vou eu, ou tá, tô junto com você. Se o interesse é Botucatu, tanto faz quem vai ser o prefeito, quem vai ser o vice, o importante é que estejam unidos. E eu estou preocupado com essa divisão dos dois. Um já saiu queimando a largada, fazendo quase que uma campanha antecipada aí. E eu vejo isso com muita reserva, com muita preocupação, porque eu quero que o Botucatu continue crescendo como vem crescendo, bem administrado. O Botucatu está ganhando prêmios aí de administração, quando a gente só vê notícia ruim de corrupção fora daí, de mal gestão, aquela coisa toda, de desvio de dinheiro. Aqui nós não temos isso há 20 anos, senhor. Botucatu. Só lembrando um instantinho, desculpa, João, só lembrando que nós estamos com 9 horas, esse sábado. Estender um pouquinho. Estamos nesse sábado aqui na Prevera FM, né, uma entrevista especial com o João Cury. Lembrando o seguinte, que nós temos também 2 pré-candidatas a prefeito. Sim, a Thalita Tavares e também a Rosiello, tá? A gente não está tomando partido, a gente está dizendo uma situação política que está acontecendo dentro de 2 candidatos que até outro dia, um era da situação, né? Não sei como é que está nesse momento, a gente está passando uma realidade que está acontecendo em Botucatu. Nós temos 2 pré-candidatas a prefeito aqui, que é uma coisa interessante também, mulheres na política. 2 mulheres, isso é bom. Isso é sensacional, tá? Então a gente está passando uma situação aqui que o João Cury, queira ou não queira, está participando como mediador de tudo isso. Eu digo que nós temos um papel que é ser um algodãozinho entre os cristais, viu, Márcio? Porque muitas vezes é disso que se trata. São legítimas todas as candidaturas, inclusive delas, da Rose, da própria Thalita. Eu acho que contribuem para o processo. Eu só acho que não há nesse momento, porque tanto a Rose como a Thalita, elas representam um sentimento de mudança. Ou seja, elas querem mudança nos rumos que nós estamos. E na minha opinião, eu não acho que nesse momento nós precisamos mudar. É a minha opinião. Eu não acho que nós precisamos mudar. Eu acho que é o contrário. Eu acho que nós encontramos o caminho do desenvolvimento. Nós encontramos o caminho. Isso é inegável. Se você pegar os indicadores, porque assim, a cidade precisa mudar. A gestão da cidade precisa mudar. Olha, a gente tem sempre o que melhorar, tem sempre o que aprimorar, pode fazer mais, pode fazer diferente. Agora, dizer que a cidade está perdida, que a cidade não encontrou o caminho do seu desenvolvimento, isso não é verdade. Você entendeu? Desculpa. E Botucatu é o que é, não é por conta de um ou outro governo. Botucatu é o que é por conta da acumulação de várias práticas, de boas práticas de vários governos que nos fizeram chegar até aqui. Precisa ser dito isso. Botucatu tem uma característica, se você pegar São Manuel, nós tivemos recentemente prefeito cassado, depois voltou para o mandato, o próprio Ricardo Salaro. Atual prefeito ficou mais de 1 ano fora da cadeira, porque os vereadores criaram ali uma comissão de inquérito e tal, e conseguiram afastar o prefeito. O prefeito não foi cassado, mas foi afastado. Ou seja, isso significa instabilidade política. Avaré, a mesma coisa. Quando nós ganhamos a eleição em 2008, o prefeito de Avaré, que ganhou a eleição, foi depois de 1 ano e meio, 2 anos, cassado. Né? E a Embi, nós tivemos caso de prefeito cassado.
Bofete, Pardinho. Bofete, prefeito cassado. Pardinho, tivemos prefeito afastado. Se você pegar na nossa região, tem sempre o processo. Bauru sempre tem alguma instabilidade. Ou seja, o que machuca muito o desenvolvimento de uma cidade chama-se instabilidade político-institucional. O que significa isso? O empresário, ele não vai investir numa cidade onde ele fala, aquilo lá é uma briga de foice. A Câmara é contra o prefeito está toda hora tomando uma CPI na cabeça, comissão processante, afasta o prefeito, depois volta o prefeito. O cara olha e fala, por que eu vou me meter nesse rolo? Isso repercute. Por que eu vou me meter nesse... O cara que é empresário, que quer investir, ele precisa de um ambiente seguro, com segurança jurídica, política, econômica, para investir, para criar o negócio dele. Ninguém vem para Botucatu, né, se a cidade estiver conflagrada politicamente. O cara pensa duas vezes. Ele vai falar, pô, aquilo lá é uma guerra, a classe política lá não se entende. Né? E são péssimas administrações, porque é prefeito cassado, prefeito é afastado, depois assume o presidente da Câmara. Se você reparar, isso é uma bênção que nós temos e ninguém fala disso. Botucatu, nos últimos 50 anos, né, nós não tivemos. Você pode ter um prefeito que se destacou mais que o outro, um que fez um pouco mais, outro que fez um pouco menos, um que fez diferente e tal, mas nós não tivemos uma ruptura institucional, política institucional muito brusca. Nós não tivemos assim momentos que você fala, puxa, a cidade, naquele momento a cidade se atolou. Né? É que assim, a narrativa política muitas vezes se sobrepõe à realidade. Tem muita gente que fala, João, não concordo, que eu já fiz uma vez essa fala. Uma pessoa falou, não, mas o governo do Pedro não foi esse governo que a gente pode dizer que do Pedro Lóz, não foi esse governo. Falou, olha, depende da narrativa. O Pedro teve, como todos os governos têm, né, as suas derrapadas, principalmente junto ao funcionalismo. Chegou a ter atraso de salário. Né? Então isso não pode dizer que foi uma coisa boa. Mas também ninguém só é bom e ninguém só é ruim. O tempo, né, é o senhor da razão. Eu costumo fazer uma defesa, não é do Pedro Lóz em si, porque eu tenho um carinho muito grande, não tenho nenhum problema de falar do Pedro, mas é assim, eu acho que Botucatu tem, nos últimos 50 anos, uma acumulação de bons gestores, uma sequência de bons gestores, de bons prefeitos, que nos fizeram chegar até aqui. Senão a gente não teria as condições que nós temos hoje. Então, se você pegar todo mundo, um pouco mais, um pouco menos, bem ou mal, deu a sua contribuição. Você sabia que foi... Aqui, ó, aqui na sede da Prever, a 100 metros daqui, nós tínhamos um pontilhão que era uma pista para subir, uma pista para descer, da Major Mateus. Quem fez essa duplicação? Pedrinho. Pedro Lóz. Você imagina essa cidade sem essa duplicação hoje? Se aqui já é um gargalo atualmente no ponto de vista de mobilidade do trânsito, você imagina sem a duplicação do pontilhão? Que governo que fez a duplicação da Antônio Butignoli, da Domingos Sartor, que é aquela rodovia que vai para a Unesp pelo Parque das Cascatas, que é a principal rodovia de acesso à universidade, que é o mundo, né? Quem é que fez a duplicação ali? Governo do Pedro Lóz. Você sabia que foi o governo do Pedro Lóz que fez a ampliação da pista do aeroporto para a Embraer se instalar em Botucatu? Foi o governo do Pedro Lóz. Eu não sou advogado de defesa do Pedro Lóz, mas a gente também não pode esconder isso. A gente não pode esconder isso. Porque o que seria de Botucatu se a Embraer não estivesse aqui? Você entendeu? Então, assim, precisamos ter honestidade intelectual. Ninguém é tão bom que seja ser só santo, e ninguém é tão ruim que você pode dizer, olha, isso aqui era um inferno por conta dessa pessoa. Entendi. Então a gente precisa ser honesto intelectualmente. Nós tivemos prefeitos que fizeram mais? Tivemos. Tiveram prefeitos que fizeram menos? Tivemos. Agora, não pode dizer que nós tivemos rupturas institucionais do ponto de vista de ter prefeito cassado. O Pedro Lóz não foi bem, o que a população fez? Excepcionalmente, porque a história da cidade ela é de reeleição. Eu fui reeleito, Pardini foi reeleito e Elo foi reeleito. Quem foi o único que, depois da reeleição, podia ser reeleito e não foi? Pedro Lóz. Pedro Lóz. Por quê? Porque a população tem este direito. Entendi. De depois de 4 anos... Isso faz parte da democracia. Por que existe a reeleição? Porque a reeleição é o seguinte, depois de 4 anos é um momento que o povo pode dizer, estamos gostando ou não estamos gostando. Vai avaliar. Você entendeu? Né? Vai avaliar. E ali naquele momento o povo falou, olha, nós não estamos gostando, nós queremos trocar. E trocou pelo Ielo. Né? E depois do Ielo, todos foram reeleitos. Todos foram reeleitos. Os 3. Entendeu? Então, a população, ela observa e vai lá no dia do voto
e sabiamente vai lá e fala, queremos manter, queremos trocar. Você entendeu? Agora, ninguém tomou o poder do outro, não caçou o prefeito, afastou o prefeito, nada disso. Estabilidade institucional. Entendeu? Democraticamente aconteceu isso. Então, isso mostra uma maturidade que o povo de Botucatu tem, que a sociedade de Botucatu tem, que a classe política de Botucatu tem. Esse conjunto de boas práticas, de bons governos, essa estabilidade institucional e política fazem com que Botucatu chegue até hoje do jeito que nós estamos. Então, nós temos que fazer um pouco dessa retrospectiva histórica, senão a gente imagina que nós temos aqui 4, 5 messias, né? Messias que vieram e mudaram a história da cidade. Não mudou a história da cidade, ninguém. A história da cidade, ela vem se transformando por conta de uma sociedade forte, de uma sociedade presente, que discute e se interessa pela cidade, e por bons governos que aqui passaram, com as suas características, uns fizeram mais, outros menos, mas por aqui passaram. É isso que nos faz ser assim. E graças a Deus é assim. Porque o país que depende de uma pessoa só, né, uma cidade que depende de uma pessoa só, quando essa pessoa não tiver, vai ser o quê? Acabou tudo, né? Bom, são 9h09, estamos conversando com o ex-prefeito João Cury Neto, aqui nos estúdios da Prever FM, no finalzinho já do nosso bate-papo. A gente estava pensando em 20 minutos, 40 minutos, 60 minutos, já estamos com 1h10 praticamente. Eu tenho que te perguntar, a questão da Sabesp, hoje inclusive, daqui a pouco vai ter um abraço coletivo lá na sede da Sabesp, né? Qual que é a sua posição, como é que você vê tudo isso? Quer chamar um intervalo, alguma coisa, Cleiton? Não? Então... como é que você vê tudo isso na questão da Sabesp? Essa situação da privatização, isso era inevitável acontecer. Como é que o botucatuense João Cury vê tudo isso? Eu sou contrário à privatização do serviço em Botucatu. O governo do estado privatizar uma empresa do estado, eu talvez não fizesse isso porque eu acho essa empresa... com um potencial enorme. A Vitária distribui dividendos para os seus acionistas, é uma empresa que tem muito para melhorar do ponto de vista da produtividade, as perdas da Sabesp, a gente ainda tem muita perda na Sabesp, mas a Sabesp é uma empresa, de novo, se a gente olhar para a Sabesp há 30 anos atrás e ver a Sabesp hoje, é uma empresa que se modernizou de uma forma impressionante, ela melhorou muito a sua governança e os seus resultados condizem com isso, né? Os resultados da Sabesp são surpreendentes, né? Agora, é um processo que vem acontecendo? Sempre tem uma discussão de que, olha, nós vamos privatizar. Para você ter uma ideia, Berlim privatizou o serviço e depois reestatizou o serviço. Paris, não estamos falando de... Você entendeu? Nós estamos falando de grandes cidades, né? Paris privatizou o serviço, depois reestatizou o serviço. Por que eu sou contrário à privatização da Sabesp? Porque eu acho que a empresa tem muito para melhorar, mas ela tem um componente social, na minha opinião, e eu não estou falando isso porque eu demonizo o privado, ao contrário, eu sou a favor de que muitas áreas sejam privatizadas. É que no caso do saneamento, eu acho que nós temos um componente social que significa o seguinte, se você tiver só uma lógica de mercado, muitas vezes aquela família mais pobre não vai conseguir ter o serviço à disposição. Ou uma comunidade mais distante do centro não vai ter o serviço à disposição, porque o investimento é muito alto, para o retorno é muito baixo durante o tempo. Então, por que ela é importante estar na mão do Estado? Porque o Estado sempre vai ter um componente social. Sempre vai ter um componente social, ou seja, se aquele município não tem um número de ligações suficiente, portanto não tem uma tarifa, uma receita importante para fazer frente ao investimento, quem é que se apresenta para fechar a conta, como diz a linguagem do mercado? Como é que eu tenho aqui um município que eu preciso fazer investimento, preciso fazer estação elevatória, preciso fazer uma rede de esgoto, preciso fazer uma expansão de rede, mas eu não tenho ligações suficientes para fazer aquele investimento. Quem é que põe o recurso? É nessa hora que o Estado entra para pôr o recurso, para fechar a conta, ou para amortizar, ou para pagar o privado. Para sentir a necessidade de fazer. Né? Exato, porque o privado fez e ele vem e depois repõe o recurso para o privado, porque o privado não pode, na lógica de uma concessão, não pode ter prejuízo. Então, assim, na minha opinião, eu não tô demonizando o processo de privatização. Eu só não o faria, eu sou contrário. Agora, independente do processo de privatização da Sabesp, porque eu também reconheço que a Sabesp no interior é uma, e como eu trabalho em São Paulo,
A Sabesp na capital é outra, viu? Muita diferença. Muita diferença. Acho que é o ponto X da questão. É verdade. Você tem razão. Assim, a gente olha para a Sabesp de Botucatu, que tem 90% de aprovação da população, e a gente imagina que o mesmo serviço que é prestado aqui é prestado lá. Não é. E não é. Não é. A Sabesp lá deixa a desejar. Então, talvez por conta... E também é verdade que 50% da Sabesp é capital. Ou seja, o resultado que a Sabesp tem, 50% vem da cidade de São Paulo. 47%, para ser mais exato. 47%, você está bem por dentro. 47%. Se você pegar a região metropolitana, passa de 60%. Se você pegar São Bernardo, se você pegar Guarulhos, aí se você esticar um pouquinho para São José dos Campos, ali passa de 60%, ou seja, 60% dessa empresa depende da região metropolitana. É isso. Não é daqui. Não é daqui. O número de ligações que nós temos aqui não é representativo a ponto de você falar, nossa, Botucatu é a última bolachinha do pacote. Não é. Não é. Entendeu? Então, lá na fila, nós estamos lá no meio da fila, nós não estamos no começo da fila. E, portanto, se nós não estamos no começo da fila, a hora que privatizar, os primeiros investimentos serão feitos aonde? Nas cidades mais importantes, onde ela dá sustância, como diz o caboclo, né? Dá sustância para a privatização. Quando privatizar, o privado vai ter que fazer o seu maior aporte de investimentos aonde? Na região metropolitana. Então, portanto, pode ser que Botucatu não receba, num primeiro momento, um grande aporte de investimento, ou seja, o processo de privatização para nós, de certa forma, não vai ser um negócio que, olha, mudou de patamar porque agora Botucatu está fazendo isso. Não vai ser. Não vai ser. Por quê? Porque nós não estamos na lista dos 10 municípios mais importantes para a Sabesp. Entendeu? Então, ponto número 1. Para a gente fazer uma discussão da privatização, a gente pode fazer do ponto de vista de Paris, de Berlim, de outros municípios que fizeram. Mas vamos trazer para Botucatu a discussão. Deixa o Tarcísio privatizar a Sabesp sem problema. Botucatu precisa ir a reboque dessa privatização? A gente precisa aderir a isso? Por quê? Porque a gente não precisa. A gente precisa saber que este ativo, saneamento básico, assim como transporte público, assim como iluminação pública, é um ativo do município. O município hoje, dos entes federativos, Márcio, ele é aquele que tem menos capacidade de investimento e tem menos ativos para negociar. O que é ativo para negociar? Eu tenho direito à concessão da telefonia no Brasil. Então eu vou negociar isso com uma empresa, essa empresa vai explorar esse serviço e vai pagar para mim tanto. Quantos ativos uma prefeitura tem que pode negociar com o mercado ou pode ela mesma explorar? São pouquíssimos. São pouquíssimos ativos. E nós estamos abrindo mão de um ativo, talvez o mais importante ativo que um município tem, que é o saneamento. O serviço de saneamento está lá na Constituição, pertence aos municípios. Quem é dono do serviço? Está lá na Constituição Federal. Quem é dono do serviço de saneamento são os municípios. Certo? Então, assim, se eu sou dono, eu não deveria dar para outro negociar por mim. Porque pode ser que a negociação me prejudique ou também não me traga vantagem. Não me prejudique ou não traga vantagem. Vou te dar um exemplo. O nosso aeroporto é uma mosca branca. Não sei se você sabe. Isso eu descobri porque eu contratei um botucatuense chamado Tomás Assunção, que é dono da Urban System, que é uma das maiores empresas do Brasil de concessões de aeroportos, de estudo e modelagem de concessão de aeroporto. Nasceu em Botucatu, ficou aqui até 16 anos. Por coincidência, eu encontrei com uma pessoa que me falou, olha, tem um cara que é de Botucatu que ajudou a fazer a modelagem de Viracopos. Trabalhou com o John Cassarda no aeroporto de Heathrow, em Londres. Um botucatuense. Começo da nossa entrevista. Começo da nossa entrevista. Aqui é o centro do universo. Botucatu é o centro do universo. É isso. Aí eu fui atrás do tal do Tomás Assunção. Encomendei, paguei R$500 mil na época. No final do meu governo, contratei a Urban System. Não é que a gente contratou uma empresa, a gente contratou quem ajudou a fazer a modelagem de Viracopos, um cara que trabalhava no aeroporto de Heathrow. A empresa, né? Você entendeu? Quer dizer, era uma das mais renomadas. Veio para Botucatu, chorou. Quando pôde prestar o serviço em Botucatu, falou assim, João, óbvio que eu estou ganhando, mas prestar o serviço na cidade que eu nasci, para mim, tem um significado. Quando ele terminou o serviço, ele falava assim, olha, o aeroporto de Botucatu é uma mosca branca. Não tem. A 40 minutos da capital, um aeroporto com essas características. Aqui nós não temos problema de teto por conta do clima. Nós não temos problema de teto. Aqui, dificilmente um avião não pousa aqui. Não decola e não pousa por problema de teto, que acontece em outros lugares. É muito próximo da capital. Aqui nós temos uma pista de 1.500 metros que desce aviões grandes. Aqui nós temos uma Embraer dentro do aeroporto.
E se a gente aqui nós temos Botucatu, de novo, as histórias de Botucatu. Botucatu teve a sua primeira fábrica de aeroporto nos anos 50. A primeira fábrica de avião nos anos 50. O Mareal. Depois Neiva. Paulistinha, né? Isso, depois Embraer. Ou seja, nós temos vocação na área aeronáutica. Está no nosso DNA. Está no nosso DNA. Nós temos quase 70 anos de indústria aeronáutica presente na cidade. Antes da universidade. Então, assim, nós temos no nosso DNA. Então, nós temos um aeroporto, temos o clima, porque nós estamos bem localizados, 40 minutos da cidade. Aí eu fui ver o nosso aeroporto era explorado, sabe por quem? Pelo governo do estado, pelo DAESP. E aí o DAESP tinha um plano de concessões. Eu fui falar com o Alckmin, eu era prefeito, falei ao governador, o senhor vai fazer concessão? Aí eu estou vendo que o aeroporto de Botucatu vai entrar no programa de concessões do estado. O que nós vamos ganhar com isso? Eu queria entender o que o Botucatu vai. Ele chamou o Volpe, que era o superintendente do DAESP. O Volpe falou assim, não, João, vocês vão ganhar, vocês são o patinho feio do lote. O Lore deve saber muito bem o que representa isso. Quando você pega uma concessão pública, você tem algo que é muito vantajoso, mas às vezes você tem que levar algo que você não queria, mas tem que meio que equilibrar ali o lote. Pacote, né? Faz parte do pacote. Olha, você vai pegar Ribeirão Preto, que é um aeroporto que, gera receita, tem voo todo dia e tal, mas você vai levar Botucatu também, porque você tem que roer um pouquinho de osso. Você acredita que o nosso aeroporto estava nessa condição? De patinho feio. De patinho feio, por quê? Porque as pessoas não conheciam o potencial, porque o nosso aeroporto não é um super aeroporto, mas o nosso aeroporto tem um potencial a ser explorado. A ser explorado que poucas cidades do estado têm. Quem nos disse isso? Tivemos que contratar um especialista que nos disse isso, e nos disse não de forma apaixonada porque tinha nascido aqui, porque ele fez um estudo e falou, João, aqui, olha, se a universidade... Eu lembro que ele falou... Posso falar mais um pouquinho? Pode. Ele falou, João, se a universidade fizer... Porque Botucatu tem outra característica, a Unesp, tanto a Faculdade de Medicina Veterinária, Medicina, Agronomia, aqui se organizam simpósios, seminários, direto. Só que onde esses seminários, esses encontros são feitos? Muitas vezes em Avaré, em São Pedro, não sei aonde. Falou, se a gente tiver aqui uma capacidade hoteleira que possa atender, e esses cursos, a cardiologia, a ortopedia, em vez de faz um seminário uma vez a cada 2 anos em Botucatu, se cada departamento, não estou falando de cada curso, de cada departamento, de cada curso, fizer um evento aqui uma vez a cada 2 anos, a gente vai ter em Botucatu eventos, seminários, congressos, todo final de semana. Fora o Brasil Ride que está tendo esse final de semana. O Mário Roma esteve aqui essa semana e também reclamou da nossa rede hoteleira, para abrigar tantas 24 estados. Quando nós fizemos a segunda etapa do Brasil Ride, aqui em Botucatu, começou lá no nosso governo. Pergunta pro Mário. Ele falou assim, João, dá um pulo no aeroporto. Fui no aeroporto. Sabe quantos jatinhos estavam taxiados naquele final de semana em Botucatu? 11. 11 jatos taxiados em Botucatu no final de semana do Brasil Ride. Tinham atletas de 6 países. Eu te interrompi, mas a sequência do aeroporto. Do aeroporto para a Sabesp. Aí chegou o governador e falou, mas Botucatu é o patinho feio. Eu falei, não. Então o que a gente vai ganhar? Não, vocês vão ganhar o ISS da concessão, não sei o que. Não. O ISS da concessão pra gente não muda nada a nossa vida. Eu quero o aeroporto de volta. Eu quero municipalizar o aeroporto. Aí, quando cheguei aqui, falei pro pessoal que nós vamos municipalizar. Não, você tá louco, nós vamos assumir uma despesa de 30 mil reais por mês. O que custava na época a manutenção do aeroporto? 30 mil reais por mês. Eu falei, eu prefiro assumir uma despesa de 30 mil reais por mês, porque a prefeitura não tinha essa despesa. Então eu estava assumindo uma nova despesa. Eu falei, mas eu prefiro assumir uma despesa de 30 mil reais por mês de manutenção do aeroporto do que dar o aeroporto de Botucatu para outro. Para alguém que vai vir explorar esse aeroporto por 20, 30 anos e que eu não sei quando que ele vai fazer investimento aqui, porque a prioridade dele vai ser Ribeirão, porque nós somos o patinho feio. Você entendeu? Será que ele vai ter condição de investir o que o nosso aeroporto precisa no tempo que nós queremos? Ele vai ter como fazer isso? Então vamos puxar o aeroporto para nós, vamos remunicipalizar o aeroporto e depois, de acordo com os interesses nossos do município, a gente concede. Porque é óbvio que não é para a prefeitura tocar aeroporto. Claro. Esse é um processo que eu concordo em fazer concessão. A prefeitura não tem know-how para isso. Não tem know-how, não precisa. Aí municipalizamos o aeroporto. Eu trouxe o aeroporto de volta para Botucatu. E entregamos um plano contratado. O Tomás entregou, não sei se você estava lá, Lourdes, foi lá no Parque Tecnológico. No Parque Tecnológico nós entregamos o plano, né, que era quase que uma cartilha de voo do que fazer com o aeroporto de Botucatu, quais eram as suas vocações, né, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, para que depois a prefeitura, com calma,
pudesse então pensar num plano de concessão do nosso aeroporto para a exploração da iniciativa privada, de acordo com os interesses de Botucatu e não com os interesses do governo do estado. Entendi. Trocando em miúdos. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Por que a gente não aproveita essa janela de oportunidade, reassume o serviço de saneamento, e aí, com a lógica dos interesses do município, a gente decide se a gente quer conceder para uma outra empresa, que pode até ser para a Sabesp, só que daí é o seguinte, nós não estamos indo a reboque do processo de privatização. A gente fala o seguinte, Sabesp, porque tem uma questão jurídica por trás disso, Márcio, que é o seguinte, como o ativo é nosso, o titular do serviço é o município, foi no meu governo que a gente renovou o contrato com a Sabesp. Quando a gente renovou o contrato com a Sabesp era o quê? Ela era majoritariamente pública. Então eu renovei com o Márcio Paes de Almeida. Se o Márcio Paes de Almeida decide passar o contrato por Lori Panhosi, ele pode passar, não necessariamente eu tenho que querer. Entendi. Eu sou obrigado a aderir. Porque eu negociei com você, governo do estado. Quando você, governo do estado, você vende a empresa para o Lori, eu tenho que concordar. Eu tenho que concordar, senão, se eu não concordar, o ativo volta para mim. Entendi. Ah, mas daí tem indenização para pagar. Pode ter indenização para pagar, porque a Sabesp vai dizer o seguinte, mas eu investi em Botucatu, eu fiz a represa. Quem que vai me indenizar desse investimento que eu fiz? Porque eu antecipei investimento. Não tem problema nenhum. Se juridicamente isso ficar comprovado, porque não é a cidade que está dando causa à rescisão. Ponto número 1. Quem está dando causa à rescisão? É o Estado, porque é ele que está mudando as condições de quando nós assinamos o contrato. As regras do jogo. Ele que mudou, zero de problema, também não estou condenando, mas estou dizendo o seguinte, o município agora tem uma condição que ele não tinha. Falou, então eu vai voltar para mim, eu quero de volta. Porque eu não quero que o privado, que eu não sei quem administre o saneamento na minha cidade. Entendi. Eu quero eu escolher quem vai administrar o saneamento na minha cidade. Entendeu? Então me devolve. Eu te devolvo, mas você tem que me indenizar. Não tem problema. Eu vou abrir uma licitação, vou abrir uma concessão, se essa for a decisão política, administrativa, porque a cidade poderia fazer o quê? Ela poderia pegar de volta e conceder, através de um processo de concessão para um privado explorar por 30 anos, ou ela poderia ela mesma administrar o serviço de água e esgoto. João, mas isso, será que a cidade tem expertise, tem capacidade? Olha, Lençóis Paulista, quem administra o serviço é a prefeitura, e é a Vitário. Sorocaba, quem administra o serviço é a prefeitura, e é a Vitário. Rio Preto, quem administra o serviço é a prefeitura, e é a Vitário. Nós temos mão de obra para botar aqui? Até temos. Se tiver gente da Sabesp aí que queira vir, ou você cria uma empresa, ou você faz... Aí tem que ver qual que é o instrumento jurídico que você pode trazer, esses bons quadros que a Sabesp tem, né, para a prefeitura. Manter esses quadros? Tem que ver. Aperfeiçoar? No hospital do bairro, quando a gente municipalizou o hospital do bairro ia fechar. Não sei se você lembra disso. Lembro disso. Nós também demos um abraço no hospital do bairro. Hospital Sorocabana. Aí o que acontece? Quando a gente municipalizou, foi no nosso governo. Para não deixar o hospital fechar, aquilo estava indo para leilão, não sei se você sabe disso, e a gente decidiu comprar o hospital. Qual era a primeira pergunta? Mas os funcionários? E os funcionários? O que vai acontecer com os funcionários? Que eram funcionários da entidade, que era uma entidade que geria o hospital. Falei, olha, nós vamos ver qual é a saída. A ideia é manter os empregos. Fomos para Bauru, no Ministério Público do Trabalho, falar com o doutor Maturana, procurador. Doutor, nós queremos comprar o hospital, só que a gente não pode perder essa mão de obra que está lá, porque é uma mão de obra especializada, que está lá há 20 anos, 30 anos. Tem muita gente boa. Até a gente formar novos quadros, abrir concurso público, não vai ser... A gente precisa tocar o hospital, né? Ele falou assim, não tem problema, a gente faz um termo de ajustamento de conduta que a gente passa esses funcionários para a Fundação Uni, porque eu tinha feito uma parceria com a Faculdade de Medicina, para a Faculdade de Medicina assumir conosco a gestão do hospital. Entendi. Que é melhor do que a Faculdade de Medicina para te ajudar numa gestão do hospital. E aí a gente conseguiu fazer a transição. Ninguém perdeu emprego. Entendi. Dá para fazer isso? Não sei, tem que aprofundar o estudo. Entendeu? Mas nós temos aqui um precedente que poderia ser feito. Aí a gente poderia ou assumir o serviço, portanto, trazer mão de obra, assumir o serviço. Na minha opinião, o serviço seria a Vitário em Botucatu, porque hoje em Botucatu o serviço praticamente está universalizado. O que significa serviço universalizado? Hoje nós temos mais de 96%, 97% de água tratada e distribuída e esgoto coletado e tratado. A cidade de Botucatu, do ponto de vista urbano,
da área urbana, é praticamente serviço universalizado. Hoje o que a gente tem que fazer aqui de investimento, praticamente é lá em Rubião Júnior, numa nova estação elevatória, que a cidade poderia muito bem, se tiver uma operação de crédito, tomar um financiamento para poder fazer esse investimento e amortizar ao longo de 30, 40 anos esse investimento. Quer dizer, baseado no que você está dizendo, está redondinho. Não, a cidade está funcionando redondinho. Com a represa, então, do ponto de vista de água, nós temos uma segurança hídrica por 40 anos, ô Márcio. Por isso que causa tanta tristeza ver o que está acontecendo. Né? Assim, eu não digo que eu estou triste. Não é nada disso. Eu estou dizendo o seguinte, eu acho que assim, o governo colocou uma condição e os prefeitos ficaram espremidos na tomada de decisão, tinham que decidir e tinham que decidir rápido. Talvez fosse o caso de virar e falar, olha, governador, eu sei que você precisa fazer, eu sei que na capital é diferente, mas em Botucatu tem uma particularidade. A realidade é outra. É outra realidade, a gente gostaria de discutir com mais calma. Pode até ser que a gente adira, né, a privatização, a URAI, mas deixa a gente discutir melhor isso, a gente pensar em alternativas, porque nossa situação é diferente. É diferente, ainda mais com a represa. Quer dizer, Botucatu hoje tem uma posição diferente que nos dá a condição de poder sonhar e, de repente, ter um serviço próprio, autônomo, como tem Rio Preto, como tem Sorocaba, ou, na pior das hipóteses, fazer o seguinte, não, eu não quero tocar, mas eu vou retomar o ativo e vou licitar novamente através de uma concessão. E aí eu vou conceder com qual objetivo? Com os objetivos do interesse do município. Porque a privatização não necessária da Sabesp, e a gente aderir à Sabesp, a essa privatização, não necessariamente, em primeiro lugar, está os interesses de Botucatu. Não está os interesses de Botucatu. Agora, se a gente pega de volta... Os interesses não são individualizados, não são globais. Não são customizados. Esse seria talvez o grande problema. É isso. Se tivesse tratado os iguais como iguais, os desiguais como desiguais. Cada caso um caso. Cada caso um caso. Então não é uma crítica a fulano ou beltrano. É o seguinte, gente, tem opções. Calma, temos opções por conta da nossa particularidade. Vamos tentar customizar, né, individualizar, como disse o Lori, essa questão, porque de repente vale a pena trazer para nós e a gente com calma modelar uma concessão e a gente oferecer então através de uma concessão municipal, né, para o mercado poder explorar esse serviço de acordo com os nossos interesses. Com os interesses do município. Mas e a indenização para ser paga? O Lori conhece disso, ele é um concessionário público. Você coloca que essa indenização faz parte da outorga que o concessionário que ganha a licitação tem que pagar. O concessionário que vai pagar essa dívida. Ele que vai pagar essa dívida. Vai sobrar um pouco ainda. Vai sobrar. Agora, João, super interessante uma ideia de no futuro a gente fazer esse processo com o aeroporto. Tem muita gente interessada em ter um aeroporto. Lori. Entendeu? Porque imagina hoje, com essa questão de distribuição de produtos e tal, Botucatu ser um centro de distribuição de voos de carga, porque nós temos uma pista que comporta isso, para distribuir produtos. Olha, sei lá, o Mercado Livre vai fazer um centro de distribuição aqui de avião, vai distribuir para todo o Brasil. Olha, uma coisa interessante. Você sabe que até nesse estudo, além de carga, uma das coisas que foi apontado nesse estudo como vocação do município do aeroporto de Botucatu, serviço, manutenção de aeronave. Sim. Por que manutenção de aeronave? Porque nós temos mão de obra. Claro. Você entendeu? O cara tem um avião, a manutenção de um avião é obrigatória e caríssima. Obrigatória e caríssima. O cara desce com a aeronave dele aqui, fica 2, 3 dias dando manutenção, nós temos mão de obra, você entendeu? Vai ficar no hotel, vai não sei o que, o piloto fica aqui, ele vai lá dar manutenção na aeronave e depois de 3 dias vai embora. Sabe o que significa isso? ISS na veia, porque serviço, manutenção é o quê? Serviço. Caro. Se é serviço, qual é o tributo? ISS. Na veia do município. Entendi. Na veia do... Tudo bem que agora tem a reforma, né, que a reforma tributária, isso não é mais como era. Mas assim, era ISS na veia. Interessante isso. Interessante isso. Ô, João, baseado no que a gente estava falando da Sabesp, né? O povo que ouviu isso, eu confesso que como jornalista estou ouvindo a primeira vez que existia essa opção. Ainda dá tempo? Não. Não dá mais? Não, porque agora aprovou na Câmara, o prefeito aderiu à URAI, que é esse consórcio que o governo do estado propôs, o prefeito aderiu, precisava da autorização da Câmara Municipal, porque como o ativo é do município, tanto para assinar o contrato lá atrás precisou da autorização da Câmara, agora também para aderir à privatização também precisava da autorização. Então o Pardini mandou o projeto de lei para a Câmara pedindo para a Câmara autorização para participar do consórcio, a Câmara autorizou, então agora provavelmente o caminho a ser tomado, eu acredito que seja de aderir aí
ao processo do governo do Estado. Faltaram, então, audiências públicas, acredito eu, baseado em tudo isso, para se debater com mais detalhe tudo isso que você trouxe agora, que eu achei sensacional se houvesse tempo para isso. Ô Márcio, eu desde o ano passado eu venho falando isso. Eu participei de algumas entrevistas, fui chamado na Câmara Municipal para uma audiência pública porque, não sei se por conta da experiência que eu tive quando prefeito, por conta do aeroporto, por conta da renovação com a Sabesp, quando surgiu essa ideia eu falei, gente, calma que tem alternativas, tem opções. E alguns vereadores me chamaram para debater, eu fui até a Câmara Municipal debater, inclusive o Pardinho estava lá. Né? E nesse momento as nossas opiniões são divergentes, mas são divergentes do ponto de vista administrativo, político, não é uma questão pessoal. Entendi. Não é uma questão pessoal. O Pardini entende uma coisa, eu entendo outra e tá tudo certo, porque na política tem que ter espaço para o contraditório, para as opiniões diferentes. Mas eu acho que a gente tomou uma decisão muito pressionado, muito assodada. Entendi. Você entendeu? Eu poderia com calma virar para o governador, isso que o Lori falou, olha, deixa a gente tentar uma solução mais individualizada, né? Mais voltada para a nossa realidade, para os interesses do município. A gente reconhece, né, o seu desejo de poder melhorar o serviço. O senhor acredita que o serviço, para ser melhor, tem que ser através da privatização do serviço, da venda da empresa, para poder universalizar o serviço no estado de São Paulo o mais rápido possível. Está tudo certo. Mas lá, para nós, é diferente, porque nós já temos um serviço universalizado, que a gente precisa fazer de investimento não é tão alto. Somos referência. Nós somos referência, nós temos mão de obra, porque aqui é uma regional da Sabesp há mais de 30 anos. Então nós temos uma mão de obra altamente capacitada e qualificada. Deixa a gente pensar com calma, governador. Que pena, hein? Não é uma decisão que se toma em final de mandato, porque isso tem uma repercussão para os próximos prefeitos. Você entendeu? Então, assim, tudo. Mas agora, eu também me coloco na posição do Pardini. Ele precisava ali resolver o problema. Entendeu? Então não é uma crítica, pessoal. Estou dizendo o seguinte: olha, gente, a gente poderia ter feito diferente. Mas também não sei se houve por parte da cidade uma mobilização suficiente para isso acontecer. Eu acho que em cima disso tudo que você está dizendo, eu acho que faltou por parte de alguns políticos o conhecimento dessa situação. De convocar para uma audiência pública, de debater com mais calma, com mais serenidade tudo isso. Porque essa informação que você passou, eu te confesso, eu ouço a respeito da Sabesp, isso e aquilo, mas essa informação eu acho que foi fundamental. Essa profundidade. Né? Nessa profundidade foi fundamental para que isso não acontecesse de forma muito rápida, como aconteceu. O que está decidido está, quer dizer, esse abraço hoje na Sabesp é mais político porque não vai mudar a história. Tá? E o governador em Botucatu, eu vejo que ele está de camarote, porque aqui ele já ganhou a eleição, de um lado ou de outro, né? Porque sim, tem os outros candidatos, mas vamos polarizar aqui só em dois candidatos. Seja o Queco, seja o Fábio, os dois candidatos têm ligações próximas com o governador e Botucatu não vai estar, assim, descalço, porque a gente sempre fala, mas se a gente ficar contra o governador, Botucatu não vai receber verba. Se for o Fábio, tem ligação o partido, que está ligado com o governador também, via Kassab. Se for o Queco, tem ligação ao governador da mesma forma. Eu penso que o governador em Botucatu, ele não vai tomar partido nessa eleição. Estou correto ou está errado? Não sei. Ele está de camarote, vai ganhar de qualquer jeito. Não sei. É que assim, não tomar partido é uma coisa. Outra coisa, não participar da eleição é outra. Porque assim, gravar um vídeo para o candidato do seu partido... É obrigatório quase. Não é obrigatório, mas é de certa forma uma deferência, é praxe, entendeu? Então assim, se o governador gravar um vídeo para o André Spadaro, de certa forma ele sinaliza quem é o candidato dele. Quem é o candidato dele? Porque pode ser que o partido dele peça isso para ele. O presidente nacional do partido... Mas se engajar na campanha, eu não acredito. Não, se engajar é muito difícil, porque, de novo, né, assim, o governador é governador de todos. Em tese, é governador de todos. Segundo, se ele for entrar nesse nível, né, de participação, isso não é só em Botucatu, daí todo mundo vai começar... Tem 600, mas vamos imaginar que ele não vá nos pequenos. Mas Botucatu não está nem entre os 100 maiores. Você entendeu? Botucatu eu não acho que está entre os 100 maiores. Eu acho que é 105, 102, alguma coisa assim. Não está nem entre os 100 maiores. Ou seja, se o governador fizesse uma escolha, né? Vamos fazer um recorte aqui, governador, onde o senhor vai participar da campanha. O senhor vai nos 100 maiores. Provavelmente ele não viria a Botucatu. Ele não viria a Botucatu, porque eu acho que nós não estamos entre os 100 maiores municípios do estado. Mas aqui é uma cidade importante, que você não mede a importância dela só pelo número de habitantes.
né? Ela tem Botucatu é o que você falou, é o centro do universo. Então, assim, Botucatu, embora não esteja entre os 100 maiores municípios do estado, ou dos 50 maiores, era uma coisa formadora assim. de opinião. Ela é uma formadora de opinião, ela é uma cidade que tem um destaque no estado de São Paulo, embora não seja uma cidade com um número de habitantes tão expressivo. Mas, assim, eu não sei se o Tarcísio deveria, né, primeiro, entrar nesse nível de participação cidade a cidade para eleger os seus candidatos. Até porque ele vai trombar com aliados. É aí que começa o problema. Então o partido vai pedir para ele gravar um vídeo, ele pode até dizer para o Kassab, para o Baleia Rossi, para não sei quem, dizer o seguinte, olha, lá é o candidato do meu partido, eu preciso gravar um vídeo. Até aí tudo bem. Agora, vir aqui fazer campanha contra um candidato, que é o candidato do secretário de governo dele, quer dizer... Pouco provável. É pouco provável, porque daí assim, já gera uma indisposição. De novo, tem vida... depois da eleição, né? Quer dizer, você tem muita coisa para fazer depois da eleição, não faz sentido você implodir pontes nesse momento até de uma eleição que para você não é a eleição mais decisiva do mundo, né? Sim. Salvo se for Guarulhos, Campinas, Sorocaba, que daí o governador tenha um interesse diferente por conta da importância que esses municípios têm no cenário estadual. Né? Mas então não acho que ele viria nesse nível de participação, mas um vídeo não me assustaria de vê-lo gravando, porque é uma coisa meio comum. Absolutamente normal. João, temos que agradecer. O Cleiton está desesperado ali, ó. Né? Precisa ganhar dinheiro também, né, Cleiton? Não adianta, pô. Pelo amor de Deus, tem os anunciantes aí, quem paga? Mas eu fico imaginando o seguinte, né? Se deixar a conversa correr, vai pedir o café, vai pedir a água, né? O almoço, vamos ficar aqui até às 6 da tarde. Se servir café e água, eu vou embora. Muito obrigado, viu, João, de ter aceitado o nosso convite nesse sábado especial, né? Quebrou a rotina da programação, né? Vai ser convidado outras vezes, venha no Primeiro Jornal, que é das 6 às 8 da manhã durante a semana. Futuramente a gente pode fazer uma entrevista online, você está lá em São Paulo, pode entrar, não digo 2 horas, mas entrar assim uns 10 minutinhos, né? Pra gente bater um papo. Muito obrigado, viu, João? Eu que agradeço, Márcio, Cleiton, foi um prazer te ver, viu, Cleiton? Fazia tempo que eu não vi o Cleiton, um amigo querido. Fiquei feliz de vê-lo aqui também, um dos grandes quadros do rádio aqui de Botucatu. Vocês estão de parabéns pela aquisição. O Márcio também, Lori. Sim. E desejar a você, viu, Lori, como, né, o grande empreendedor, você, sua família, né, onde vocês põem a mão, a gente sabe que as coisas bem feitas acontecem. Né? Se tem uma coisa que todos reconhecem é isso, né, que vocês fazem um trabalho de excelência naquilo que se prestam a fazer. Então, só de ver o que vocês investiram, o que vocês estão presenteando a cidade com esse empreendimento, com essa FM aqui em Botucatu, é um presente para a cidade, mas também mostra que mais uma vez você vem para fazer bem feito, né? Como você já fez em tudo que você faz. Então, desejar a todos vocês muito sucesso, que Deus abençoe muito vocês. Amém. É uma responsabilidade muito grande ser um órgão de imprensa, um veículo de comunicação que tem o papel principal de informar as pessoas, né, de levar a boa notícia para as pessoas, a notícia isenta, imparcial, né, como vocês têm feito. Então, eu acho que isso só ajuda a Botucatu, isso só reforça, né, essa importância que Botucatu tem, porque uma rádio como essa a gente não vê nem em cidades grandes. Né? Eu já dei entrevista como secretário em várias cidades do estado e uma estrutura como essa que vocês montaram aqui, de fato é um presente, é um diferencial, é um presente para a cidade de Botucatu. Então eu desejo, não só para Botucatu, como para a região. E para todos os lugares, porque hoje com a internet não é mais só a região que vocês atingem. Então, desejo de fato muito sucesso a vocês, me coloco à disposição de vocês, sempre que vocês entenderem útil, pertinente, necessária a nossa participação. É um prazer enorme vir aqui para conversar com todos vocês. Um grande abraço e mais uma vez que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado aos ouvintes. Nessa edição especial, eventualmente nós vamos estar assim de sábado fazendo uma entrevista especial como essa que fizemos com você hoje. Abraço a todos.